Salve família de estoque! Hoje estamos muito felizes e emocionados. Estamos com dois dos maiores digital influencers do estado, Arthur Ruas e Anderson Silva. Sejam muito bem-vindos, parceiros. Vamos falar um pouquinho da vida de digital influencer, dos perrengues, das curiosidades, das tretas, que não são poucas nesse mundo, né? Isso. Hoje tem muita coisa legal para a gente poder entender esse mundo. Vamos contar os detalhes da festa mais esperada deste final de semana. Vamos pro Poca? Eu sou Vivian Costa. Eu sou Rafa Andrade e está começando mais um Efeito de Estoque Podcast. Sejam muito bem-vindos, né? Estamos aqui juntos novamente, uma nova temporada. Estamos reestreando, né? Essa nova temporada de uma maneira bem especial, né? Bem ao estilo Efeito de Estoque, no clima que a gente quer, né? Vocês estão vendo aqui que eu vim no estilo do Poca já. Nós estamos nos dias do Poca, mas já estou no estilo de ir pro Poca já aqui. Né? Já vim para homenagear vocês, talvez perceber, né? Então, assim, estamos no Efeito de Estoque de férias, ainda no clima leve, com gente divertida, com gente animada. Vocês vão sentir nos episódios aí. Tem episódio na praia, tem episódio com especialistas de paleta de cores. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Sim. As dúvidas da audiência ali em relação à vestimenta de vocês também. E temos uma novidade muito especial, que é a nossa senhorita Vivian Costa. Seja muito bem-vinda, Vivian. Beleza? Muito obrigada. Muito prazer. Quem não conhece, né? É a senhorita Vivian Costa. Vai falar um pouquinho sobre ela aqui rapidinho. Ela vai ser uma das novas apresentadoras do Efeito Estoque, uma das novas hosts aí. E tem um detalhe muito importante. Todos os apresentadores que já passaram pelo programa até agora eram pessoas que eram vinculadas por amizade ou por algum tipo de interesse, assim, que casavam. Vivian é a primeira apresentadora do podcast que veio como inscrita. Ela, no começo do podcast, era uma das inscritas mais engajadas, das que mais participavam, das que mais mandavam mensagem. Gente, então você inscreve participa, comenta muito que um dia você tá aqui. Exatamente. Então, assim, a gente tem muito orgulho de trazer uma inscrita para ser uma das novas apresentadoras do Efeito de Estoque Podcast. Né? Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rafa, pelo convite. Tá aqui hoje dar oportunidade para quem também assiste em casa tirar as dúvidas que eu também tinha, né? E ter o contato com o pessoal que é convidado. Eu conheci o Rafa através do podcast e vai ser uma honra apresentar com vocês, estar aqui com vocês. Muito obrigada, Rafa. Isso. Esperamos que por muito tempo, né? Amém. Isso. Vamos lá. Vamos começar, né, nossa conversa, mas antes a gente quer propor um desafio para vocês, né? A gente sabe esse negócio assim. Claro, né? Tem as surpresinhas aqui hoje. Vamos fingir que eu nem sei. Na verdade, existem convidados. Tem aqueles convidados que a gente pode ir um grau acima, né? E já que a gente vai falar de Poca, já que a gente vai falar de festa, de diversão, de clima pra cima, né? Bagaceira. Né? Esse cara aqui tá criando neologismos, né? Novas palavras da língua portuguesa. Inovando. Né? Isso. Então a gente vai começar com um desafio aqui. Como hoje nós estamos nas férias, né? Tá quente, o clima tá pedido. Para vocês provarem que vocês são do Poca mesmo, a gente vai ter um desafio de algumas rodadas do melhor drink da região. Nós queremos chamar aqui, vamos chamar nosso novo grande parceiro, né? O Copão tá na mão. O melhor drink da região, gente. Já ouvi falar muito, já ouvi falar Tem muito. não tem outro melhor. Sem polêmicas, mas... Isso. Ó, lembrando que a partir de agora, né? Vai ser delivery e físico Delivery também. físico também. A gente já tá com bar aí, atende delivery, injeção e tudo. Então é só ligar, chegar lá também, comer uma porçãozinha, tomar um drink, uma cervejinha também. Vai ser atendido da melhor forma. E aqui tá bom, né? Muito obrigado. Água mágica, viu? Isso. Água mágica. Eu tenho medo, viu? Para os melhores, o melhor desafio. Exatamente. Né? Nós vamos ter 3 rodadas aqui ao longo do episódio para a gente ter um bate-papo legal, beber uma bebidinha legal, ok? Topa um desafio? Aí, já tá aqui, já. Já comecei, já. Vamos lá. Gente, para a gente poder começar, eu acho que o mais importante é a gente tentar definir o que é ser influencer, mas com uma pergunta que eu acho que é a dúvida da maioria dos nossos inscritos. A gente recebeu algumas mensagens ao longo da semana, né,
para algumas perguntas com vocês. E a pergunta campeã foi se já dá para viver como influencer. Vocês abertamente se consideram digital influencers, né? Influenciadores digitais. Mas a pergunta que não quer calar para o público, eu acho que a gente pode começar, é se alguém no Vale de Quitionha já dá para viver como influencer. Olha, na verdade, eu mesmo minha renda principal é essa. A internet, eu viver de digital influencer é essa. Assim, primeiramente, é cumprimentar todo mundo, né? Que a galera tá nervosa. Aqui tá de noite, não sei se você tá assistindo de dia, de tarde, madrugada, também é de noite, errei. Você já viu alguns episódios que o pessoal fala bom dia, boa tarde, boa noite, Bom para dia, quem boa está tarde, boa assistindo? noite. Assim, a questão de renda com essa questão de influenciador, digamos que tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Vai muito da estratégia que a pessoa quer. Eu vou viver só como influenciador, então eu vou pegar 300 publis e vou fazer. Entendeu? E eu vou fazer publi, vou encher meus stories de publi e beleza, vou viver daquilo. A menos que você pegue o Itaú, o Banco do Brasil, que vai te dar uma remuneração boa. No meu caso, não. Eu tenho uma empresa de publicidade, virou produtor de evento agora, foca, né? Sou designer, sou videomaker, assim, já trabalho com essa área de produção. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso. E assim, me tornei influenciador de uma forma, eu já gostava, mas nunca foi querer renda. Não quero ganhar dinheiro como influenciador. Sempre foi mais aquele hobby de aparecer, de ser aparecido mesmo. Quem não gosta, né? quem não é visto não é lembrado, né? Sim. Então, tipo assim, Anderson, por eu conhecer bastante, ele realmente vive disso, mas é uma pessoa que eu mesmo já ajudei de dando conceito assim, Anderson, não pega muita publicidade, porque às vezes o público não quer consumir publicidade. Porque a publicidade ela me favorece na renda, mas o público não vai favorecer. Sim, entendeu? Porque o público não quer consumir apresentação de celular, é muito pouco, é a porcentagem muito baixa. Então assim, dá pra viver? Dá. Mas se você entrar com esse foco, com sede, né? Com a sede de ganhar, vou ganhar dinheiro. Não vai. Se a pessoa não tem sede disso. E outra, a galera fica muito falando assim que é clichê. É muito clichê falar que quer fazer por amor, mas não é que é clichê, é fato. Se for para entrar, para fazer, para ganhar dinheiro, não rola, não consegue. Tanto que você já vê vídeo de gente lá bem pequenininha, que foi crescendo nisso já e hoje estourou. A pessoa não fez aquilo por dinheiro, a pessoa fez por gostar mesmo daquilo. A questão de se vai viver disso ou não é consequência. Mas é gostar mesmo, tem que fazer por gostar. Senão, se for no interesse de ganhar dinheiro, nem começa. Vai. Não, vocês tocaram um ponto importante que tem gente que acha, e a gente recebe mensagem dessa forma, de que se você tá com alguma coisa na internet, você tá ganhando muito dinheiro já. Né? Tem gente que acha que você vai criar um podcast do dia pra noite e você vai viver só de podcast, né? A gente continua com cada um da equipe, continua com seus trabalhos normais, né? Funcionando. A gente ama o que a gente faz, a gente aprendeu a amar o que a gente faz. Né? É uma consequência. O que vem para o futuro a gente não sabe, né? Mas a gente... deixar rolar, né? Isso. E eu já vi vocês falando em alguns vídeos de vocês que essa questão de ir constante é mais importante do que querer ir com muita sede ao pote, né? Querer ir crescendo aos poucos é o ideal. Sem ganância. Sem ganância. A única ganância que é recomendada, na minha visão, é você ter ganância de criar conteúdo. Postar vídeo, criar stories, criar mesmo. E isso você vai com ganância, fazer 3 por dia, 2 por dia, isso é super favorável. Agora aquela ganância mesmo de dinheiro, eu acho que qualquer coisa que você faça, igual você vai ao podcast, você sabe que um podcast depende muito de patrocínio, de apoio. Sim. Então assim, se você for na ganância de querer já receber dinheiro, você não vai conseguir fazer, né? Sim. É a mesma coisa da rede social. Você perde a essência, na verdade. Você perde a essência, porque tipo assim, eu vou fazer divulgação aqui, do copão, pronto. Mas eu tô visando só o dinheiro, então eu vou fazer um vídeo simples aqui, entregar pra ele, meu dinheiro coloco na conta e gasto. Se for assim, nem vai que não rende, é só os primeiros dias. Por isso que a gente chama, até quem tá com a gente, né, como o Copão tá agora, a gente não chama de patrocinadores, a gente chama de parceiros. Que é normalmente quem nos ajuda com as nossas necessidades básicas para fazer o podcast continuar existindo. Exatamente. Né? Só rola se for assim, não tem jeito. Isso. Então, a conclusão que a gente pode chegar é que dá para viver como influencer. Dá pra né? viver. Mas tem que criar conteúdo. Hoje em dia, vocês se sentem realizados onde chegou? Porque assistindo uns stories de Anderson, eu vi ele Nós fizemos dever de casa. presenteando a mãe dele. E ela toda empolgada e chorava. E quem assiste fica até emocionado, né? Porque, o Baixo Vale é olhado como um vale de pobreza, onde não poderia sair o influenciador, né?
já é olhar com um olhar de crítica. Quando se fala assim, o baixo vale ter um influenciador, não dá tanto mérito. E agora vocês se sentem em que patamar? Já noção de realizar, ter sentimento, não, você conseguir ofertar aqui, ter passar aquele momento. É o seguinte, para algumas pessoas é apenas uma máquina de lavar. Para algumas pessoas é apenas uma máquina de lavar. Comecei no airfry, minha mãe sempre teve a vontade de ter um airfry. E aí, a partir dos vídeos mesmo, de parceria, né, consegui presentear ela com airfry. E aí começou o Poca, e eu falei com os meninos desde o início, falei, independente do valor, independente do valor do Poca que ficar pra gente, o dinheiro eu vou pegar e presentear minha mãe com uma máquina de lavar. Que minha mãe já merece, pelo amor de Deus, tanquinho ninguém aguenta mais. O rango, aquele trem. Uma semana antes do Poca, eu fui para Jordânia, fui visitar minha mãe, fui lavar todas as roupas lá. O tanquinho da minha mãe estava entupido o negócio, eu tive que virar o tanque para poder jogar água suja, para colocar água não. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, eu vou mudar isso aqui. E aí eu consegui realizar o sonho de minha mãe, que era ter mais um conforto, de ter uma máquina ali, que pelo amor de Deus, na hora que eu consegui presentear ela, eu dei logo a melhor, porque ela grande, minha mãe merece. A gente viu que eu não consigo nem passar na porta. A gente teve que cortar a porta para poder passar a máquina. E aí se senti muito realizado naquilo. Lógico que a gente tem bastante coisa para a gente realizar, mas para mim foi uma realização muito grande poder presentear minha mãe com o que a gente faz. Graças ao Poca também, que a gente está aí lutando na batalha aí dia por dia. Sim, muito bem. E assim, o que a gente pretende mostrar aqui, além de diversão, além de polêmica em alguns episódios com alguns assuntos, essa vida real, né? Mostrar assim, eu acho que sua mãe, quando vi você falando dessa situação aqui no vídeo, né? Vai estar assistindo nosso episódio, é claro. Com certeza. Vai ser inscrita no canal, inclusive. Claro, né? Na televisão lá em casa, claro. A máquina aí. Eu acho que ela vai se emocionar quando ver você contando essa história. Né? Então, assim, uma das intenções é justamente essa. E a gente pode, então, começar a falar sobre como vocês começaram. Porque, assim, muita gente deve achar que a Virgínia Fonseca lá, ela nasceu em berço de ouro e já nasceu digital influencer, né? Eu acho que nem todo mundo sabe, porque eu acho que ela é de Valadares, né? E hoje é uma das pessoas mais conhecidas do Brasil e tudo mais. Vocês não deram um estalo um dia e falaram, você é digital influencer. Teve um processo, né? No meu caso, assim, eu apareci, eu trabalhava como produtor de vídeo e tal, mas eu sempre gravei aqueles vídeos assim e ficava meio tímido de postar. Mas aí acabou que foi meio automático. Eu postei alguns vídeos, fazia alguns vídeos sem graça, na minha opinião hoje em dia é sem graça. E aí eu falei, não, eu tenho que estudar. Só que Bandeira, como eu morava em Bandeira, não tinha como estudar em Bandeira, fui para Pernambuco, morei em Pernambuco um ano. Beleza. Só que eu tive que parar com os vídeos, porque a gente sabe como é que é a cidade grande, é muito difícil você manter, constância, né? Constância é difícil. O que eu fiz? Pernambuco, vou parar. Aí eu vim embora e eu falei assim, vou criar uma empresa de produção audiovisual. Criei, ela fez alguns trabalhos na região e tal. E aí eu fui trabalhar na Casa das Blogs, a primeira edição. A gente foi como parceiro, minha empresa ainda chamava Horizon Studios, e tipo assim, a gente foi trabalhar como produção. Só que essa produção era uma produção tão intensa que eu tava aparecendo mais que participante. Fazendo a live e tal, falei, gente, alguma coisa... E parece que tá na moda, né? Tá na moda. Assim, eu não assisto tanto, para não me criticarem em mim, porque são nossos inscritos, mas quem tem filho pequeno acaba assistindo o que o filho assiste, né? Sim. E meu filho gosta muito de Felipe Neto, assiste muitos vídeos de Felipe Neto. Felipe Neto era um cara protagonista sozinho. A produção toda dele agora aparece em todos os vídeos dele. É uma moda, parece. É uma moda. E aí, comigo foi dessa forma. Aparecendo aos poucos os stories do pessoal, fiz amizade com os influenciadores. E beleza. Aí eu falei, não, vou gravar vídeo, mas não vou pensar em já ir para um reality, uma coisa desse tipo, não. Eu vou gravar os vídeos. Comecei a gravar. Aí uma pessoa, que a gente vai falar nela depois, ela me deu um toque e falou assim, esse vídeo seu tá meio sem graça. Você dá pra fazer melhor. Eu falei assim, tá bom. E a gente gosta de ser desafiado. Quem não gosta, né? De ser desafiado. Fui desafiado e falei, não, vou fazer um negócio bacana. Aí fui pro TikTok. Foi quando viralizou. Tipo, é muito icônico, porque assim, eu dormi, postei um vídeo, acordei 200 e poucas mil visualizações. Compartilhamento, pessoal dublando no TikTok. Falei, tá, viralizou. E foi essa constância, todos os vídeos, postando, beleza. Só que eu sempre fui um cara que eu gosto de fazer o que eu gosto, não adianta. Não é porque eu tô ganhando visualização, aí mudei o conteúdo, que é o que eu tenho hoje. Indireta, essa pegada mais assim.
De humor, né? De Não mais humor, na área do humor. E aí eu comecei, hoje no TikTok eu tenho um engajamento bom, lá eu tenho mais de 100 mil seguidores, e aí eu fui pro Instagram, onde foi o maior desafio, porque tipo, você tem no TikTok 200 mil visualizações, e postar no Instagram para ter 200, 300, você fica com sua cabeça meio louca. Sim. Meu Deus, o que tá acontecendo? A velocidade é totalmente diferente. Totalmente né? diferente. Fui postando, fui aparecendo nos lugares, e aí começou esse negócio de poker, que a gente vai falar depois, começou esses bordões, essas coisas, eu fui convidado para ir em festa. Depois que todo final de semana eu tava numa festa, pronto. Aí toda cidade que eu ia era 100, 200 seguidores, 300 seguidores. E aí hoje estamos aí, com mais de 20 mil, 26 mil, se não me engano, e nessa luta. E o poker surgiu dessa vida de influenciador. O pessoal acha que eu quis criar o poker, a gente vai falar disso, Sim. mas assim, o poker também veio disso. Então foi uma coisa... Foi um puxando a movimento outra. natural, Um movimento natural. A minha história como rede social foi bem natural. Não foi nada tipo, não, vou sentar na mesa e vou fazer. Não, foi tipo soltar e aconteceu. Também na Você já trabalhava com audiovisual. audiovisual, então já tinha uma noção de produção de vídeo, roteirização e tal. A minha questão era aparecer, dicção, essas coisas muito importantes. Sim. Minha dicção nunca foi das melhores, eu falei assim, não, vai que é assim mesmo. Então essa dicção, a forma de falar, meu jeito, se transformou no Arthur que é hoje. Sim. Essa coisa aí virou rei do poker, que depois eu vou explicar por que rei do poker. Aí, né, gente? Sim. Aí você está falando de dicção, olha a inteligência das pessoas aqui dessa mesa. Sim. Foram escolher o nome pro podcast Woodstock. Woodstock. Que metade, às vezes, dos convidados tem dificuldade de Eu falar. fiquei ali. Eu fui gravar o histórico agora antes. Arthur, como é que é o nome aqui? Não, Woodstock. eu falei assim, como é que Grava fala? aí. Não, mas Woodstock. Eu já tava na casa assim, pelo amor de Deus, gente. Eu vou falar um negócio é meio que em inglês, mas eu falei assim, gente, eu vou embolar. Certeza. Woodstock. Tanto que eu fui gravar uma história aqui, eu falei assim, Arthur, você fala o nome e eu complemento, porque Woodstock. Tá falando certo agora, né? Sim, certinho. Mas, Não, e eu falei dele, né? Já que ele citou a mãe, né? Vivian citou da mãe, então eu falei. Mas eu acho que a sua vai passar pela mesma situação. Sim. Porque eu já assisti vídeos em que sua mãe estava presente, ela emocionada, Ela é. falando do seu Ela movimento agora, como digital influencer, e falou assim. Se vocês soubessem O que assim, passa. os desafios, Sim. os perrengues ao longo do caminho, né? E talvez seja o mais importante para passar para as pessoas. Exatamente, é porque tem a vida de Anderson, como eu falo, eu conheço ele. Aí ele deixou meio à tona dessa questão de dar pra mãe dele uma coisa e tal. A minha questão é que às vezes eu deixo um pouco mais restrito, não porque eu não quero mostrar, é pela identidade que levou o meu perfil mesmo, entendeu? Claro, aos poucos eu vou mudando, mas a gente não pode já ser radical e, não, vou mudar aqui, vou começar a mostrar minha família e vai acabar sendo uma coisa forçada. Sim, sim. Então por isso que a gente tem nossas diferenças nesse sentido. Mas minha mãe é uma pessoa que me acompanhou assim, que sabe tudo que aconteceu, tudo que vem acontecendo. E pior ainda agora, depois de festa, depois de você jogar uma festa, em 3 festas em 3 meses, e ela virar isso aí que virou, o produtor grande fica doido, entendeu? Sim, exatamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. No caso de mostrar a questão de família, já o pessoal, meu público, já tem já se sente da família. Identificação, né? Porque eu mostro muito meu pai, mostro muito minha mãe, mostro minha irmã, que eu ciúmo pra caramba. Minha irmã. Só que meu pai é um xodozinho. Tá fazendo propaganda da irmã, ele? Não, Esse homem tá fazendo não, propaganda? Eu ciúme é porque alguma coisinha tem. Não, já esquece, não tenho irmã não. Não tenho irmã. Mas eu mostro muito meu pai, eu boto meu pai para fazer as dancinhas também, então já o pessoal já conhece muito, já cumprimenta como se fosse um pai deles também. É tipo isso. Sim. E como é que você começou, já que o doutor falou o processo dele de começar como Então. influenciador, como é que foi seu processo? E era Pra você feio, descobrir. era feio. Ô, gente, Pensa no menino. o você bota- mundo fez assim, ó. Tava aqui e fez assim, ó. Pensa você botar, você colocar aqui uma vassoura aqui e eu sumi. Era isso. Era mais cedo que uma Não vassoura. melhorou muita coisa, Não mas melhorou assim, às muito. vezes deu uma levadinha. Mas ali. Desde no- novinho vocês já eram comunicativos ou era mais. Ah, meu Deus, você me reparei. Aqui é o famoso, ó, eu era o famoso espetáculo. Eu era o famoso espetáculo da escola. Botava pra fazer zoeira, vestia roupa, pegava as roupas das minhas, eu vestia na escola, pau quebrando. E aí sempre fui aparecido na escola, no meio dos amigos e tal, fazendo zoeira demais. E gravava uns videozinhos normal, nunca foi de postar. Aí, no início mesmo, começou eu e um colega meu gravar vídeo pro YouTube, o canal Preto e Branco. Ele branquinho e eu pretinho. E aí, é tão engraçado o perfil do canal, que é eu com a cara pintada de branco e ele branquinho com a cara de preto. E Foi aí, a galera ideia. foi, o canal Preto e Branco. Mas dá pra colocar o nome do canal lá, os opostos se atrás. Se atrai, E aí a gente começou a gravar uns vídeos ali, fazendo as gracinhas, os desafios também. Só que depois eu falei assim, ó, vou começar agora a postar no Instagram. Colocar no Instagram. Fui pro Instagram, aquele caso, do mesmo jeito. Com a dificuldade doida, pegava um pouquinho de views e tal.
E aí fui conhecendo os outros influenciadores da região. E aí foi tendo oportunidades, sendo convidado para participar de eventos para todas as cidades. E é muito importante isso. Fala assim, às vezes você não é convidado, mas vai para outra cidade para você ter maior visibilidade, para o pessoal te conhecer. Quem não é visto é notado. Sim. Então você tem que ir. Eu tive a oportunidade de estar presente em vários eventos, e ali, como o Arthur falou, cada cidade que você vai, 200, 300 seguidores, o pessoal vai te conhecendo. Sim. Vai entrando pessoas. Conhecendo seu trabalho. E isso, exatamente. Um exemplo grande foi, eu e o Arthur, a gente estava em Joaíma, a gente ganhou quase 500 seguidores em 2 dias que a gente estava na cidade. Sim. Gravando conteúdo na cidade, mostrando a cidade. Então, tipo assim, eu comecei assim, os outros influenciadores começaram a dar oportunidade, me chamando para os eventos, fazendo presença nos eventos e gravando conteúdo, que é muito importante. Fazendo reels, o pessoal compartilhando, e aí você vai sendo visto. E aí tá aí, hoje com 20.800 seguidores. Sim. Olha, e já que você falou sobre a questão da questão física quando ele era pequeno, hoje a gente pode, eu acho que classificar, acho que você vai concordar comigo, classificar ele como influencer modelo, inclusive, né? É só você olhar as redes sociais dele, ele tá ali nos provadores, nas lojas, modelando, né? É o famoso biscoitando, viu? Ele gosta, viu, gente? Ele gosta de um biscoito, do nada. Ô moço, eu vou falar um negócio aqui. Olha o negócio aqui, ó. Hoje é pra contar esses detalhes históricos, hoje é pra isso. Ô moço, eu não tô aguentando mais as pessoas chegarem em antes e falar, tipo, na internet. Na internet, aparecendo que Anderson é maior que eu. E acho que é todo forte, mundo acha. O cara bombado, gostosão. Não que não seja, né? Pretinho assim, carinha de fala. Tô pra te dizer que eu tinha a mesma impressão. Isso. Tá vendo? Aí chegou uma bendita festa, e uma não, deixa eu ver. Umas 25 ou 30, que a pessoa chegou e falou assim, olhou pra ele assim, mas eu achei que você era maior. Aí semana passada a menina chegou no meio dos outros e falou assim, Falou 6 vezes isso, bicho. você é nanico demais pessoalmente. Quase que chorei. Eu olhei pra ele, ela falou assim, eu achei que você era mais assim, mas Arthur é mais alto que você, não sei o que. Eu falei, nossa, vamos pra academia? Foi agora que eu vou falar. Ó, Mas ele tentou. Aí ele tentou ir na academia, deixa eu terminar aqui. Tentou ir na academia, o Arthur não treina desde que eu nasci. Vamos pegar o mesmo peso que você, que já treina um pouquinho aí, né? Que também nessas coisas. Treina um pouquinho, beleza. Chegou lá, foi meter 60 quilos na panturrilha, tá andando igual se tivesse cagado na roupa. Ô, filho, daquele jeito. Agora tá gravado aqui. Até dezembro eu vou ficar com um corpinho bacaninha. Cansei de ouvir que eu tô magrinho. Oi, vamos fazer o antes e depois, velho? Claro, vamos fazer. Início do desafio é hoje. Já olha aqui como é que tá. Depois, em dezembro vocês vão ver. Já tá um pouquinho melhor. E vou arranjar até um coach pra você aqui, ó. Felipe Nogueira, doutor. Verdade, Felipe viu? Nogueira. Eu percebi mesmo. Chegou levantado pra mostrar o shape. Mas vamos ver esse negócio que o Anderson falou aí, viu? Hoje já faltou. Hoje já não foi. Mas tá bom, até dezembro. Correria da festa é o pó que eu vi, ó. Exatamente. Vocês correm muito, né? Não vamos falar sobre isso daqui a pouco. Assim, chegamos num ponto aqui crucial de que, como professor de filosofia, é muito discutível, né? Uhum. É óbvio que os livros da escola, eles vão adaptando, né? As matérias, os temas, e o mundo digital, o mundo de influenciador digital, também é um dos livros de filosofia e sociologia. É alguma coisa que é estudada, inclusive. Ademais, existe essa dúvida filosófica de o que é ser produtor de conteúdo, né? Só a pessoa escrever ali na bio do Instagram, produtor de conteúdo, serve para se classificar como produtor de conteúdo? Como é que a gente pode falar isso aí? Eu falo ou você fala? Nossa. Na verdade, assim, pessoal, tem muita gente que foca nesse negócio de produtor de conteúdo só estar no Instagram. E não é. Não tô falando que não é, mas é a minha opinião. Porque eu acho muito injusto, às vezes, hoje o pessoal viraliza, o pessoal só posta foto, viraliza, uma foto tem 200 mil seguidores, 300, e o cara fica ali todo dia gravando conteúdo, gravando um vídeo, dedicando, criando roteiro, que realmente é um criador de conteúdo. Se acordar todo dia, gravar story não é fácil. Tentar estar ali alegre, passar uma alegria para alguém não é fácil todo dia. E criar vídeo também, aguentar hater, que tem muito, aguentar isso e aquilo. Você deve ter muito, né? Não mais. Então, tipo assim, isso é criador de conteúdo. Pra mim, isso é criador de conteúdo. Agora, não vou julgar, não tô contra quem não cria conteúdo, mas eu acho injusto, na teoria, a pessoa que cria conteúdo todo dia, contra a pessoa que posta uma foto a cada mês e tá lá. Assim, Se nomear criador de conteúdo.
Porque pra mim, criação de conteúdo na internet é meme, ou reels, ou story. E lógico, pra mim é isso. constância. E constância. É postar constantemente. Senão, pra mim, Arthur não é criador de conteúdo. Tem aquele lado também que as pessoas enxergam um personagem que vocês fazem igual a plataforma de vocês é de humor. E acham que vai ver na rua aquela coisa, a questão do padrão do corpo, estilo. Sim, não. Comigo, por exemplo, é tipo assim, o pessoal vê, não, rei do poker. Denominar isso aí, beleza. Só que não é toda festa que eu tô lá no bagaceiro e tal, porque tem situações e situações. Tem festa que eu tô numa vibe mais alta astral, tem festa que não dá, entendeu? Então assim, não espere que você vai me ver lá, vou contar uma piada pra você, vou fazer você rir. Não é assim, gente. Humor não denomina só piada. Às vezes você joga uma sátira, alguma coisa que você trabalha na internet que é humor também, igual eu, por exemplo, eu trabalho humor. Indireta, essa coisa de crush, de corno, essa é a pegada mais de Arthur. É o que dá mais audiência. Então não é um humor como um Tirolito, por exemplo, como um Whindersson Nunes, que o cara vai dar risada. Não é isso. É um humor mais inteligente, né? Sutil, tranquilo. Não vai me esperar na festa, você tá fazendo você da gargalhada que não vai rolar. E mesmo que a gente tá ali nos vídeos ali, na bagaceira e tal, mas, por exemplo, agora, semana do poker, você não vai encontrar a gente na rua de zoeirinha, não. É cara fechada, concentrada ali, fazendo tudo pra dar certo. Então, há momentos e momentos, igual agora mesmo. Amanhã você vai topar a gente na rua ali, centrado em entregar uma ótima festa pra todo mundo. Não adianta, não vai ter como fazer gracinha, porque eu tô concentrado naquilo. Igual a gente falou, há festas e festas. Se a gente tá com um clima bom, as festas a gente não tá. Com todo mundo, né? Com todo mundo, pessoa normal, gente, pelo amor de Deus. Isso. Então, já podemos adiantar aqui com exclusividade. Não esperem que esses dois estejam lá no Bora Pro Poca sábado vestidos de palhaço. Mas a gente bagaça também. A gente começa a se bagaçar depois de 2 horas da manhã. 2 da manhã. Viu que tá de boa, a festa tá andando bem? Aí nós começamos a beber e doidar junto com vocês lá. Mas não vamos fazer palhaçada. Não, de agora até o da festa é centrado. Sim. Mas passando 2 horas da manhã na festa, bagaceiro. Isso, aí encarna o espírito do povo. Você vai ver o doido lá, você vai ver. É o doido. E esse horário pode prolongar porque postaram lá. O pessoal, porque é o seguinte, o que acontece? O pessoal tá querendo prolongar. A gente colocou a última atração 2 da manhã. Mas o Pocas é o Poca. Surpresa. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de 2 da manhã. Então, aguarde, fica tranquilo que vocês vão gostar do Poca. Assistam até o final esse episódio, que eles vão dar todas as exclusividades do que vai acontecer. Inclusive, novas datas, novos Pocas. As próximas edições, olha. É a primeira mão, né? Feita de estoque. Aqui tem muita exclusividade, muito. Gente, já que a gente está falando sobre esse mundo dos digital influencers, né? Há muitos podcasts, há muita conversa, há muita coisa que é jogada na internet. Como é que é o mundo de verdade dos digital influencers? Você falou um pouco que algumas pessoas te ajudaram nesse processo, né? A você chegar e fazer presença e ir em mais eventos e tal. O mundo dos digital influencers é um mundo que todo mundo ajuda todo mundo? É um mundo que todo mundo é amigo? É aquelas flores coloridas que aparecem lá nas redes sociais de vocês? Ou tem treta, tem inveja, tem um tentando tirar o tapete do outro? Como é que funciona de verdade? Olha, Para. Quem está acostumado aqui sabe que tem um momento de João Kleber, né? Antes de responder, você pensar um pouquinho. Vamos ver o que é ser influenciador de verdade. Solta um vídeo desse doutor aqui. Solta aí, diretor. Olha lá. Isso é ser influenciador de verdade. Tem que criar conteúdo, pelo amor de Deus. Então, como toda profissão e como toda área, sempre existe intriga, sempre existe um tentando puxar o tapete do outro, como toda profissão. Eu falo isso porque estou transformando em enfermagem, já trabalho, faço estágio no PSF, por exemplo, e lá existe isso, a gente consegue ver. Então, toda área, toda profissão existe. E não é esse mar de rosas que todo mundo imagina, não. Não é todo mundo que ajuda. Tem intriga sim, né, Arthur? Assim. Oi, tudo bom? Na verdade. É hora de soltar tudo. Então, segura aí, viu? Agora é o momento. Na verdade, assim, o que acontece?
ninguém quer ver você, por exemplo, você pode ser uma exceção, antes pode ser uma exceção, mas a maioria das pessoas não quer ver ninguém melhor que ela. Isso é fato, entendeu? Influenciador, a mesma coisa. No fundo, será que o influenciador vai querer que algum influenciador seja melhor que ele? Não, gente, todo mundo vai querer ser o melhor. Todo mundo vai querer ser o melhor. Esteja mais estourado. É, né? mais estourado. Então, assim, no meu caso, eu senti, eu mesmo, não foi ninguém, pelo amor de Deus, que falou isso. Eu senti que, assim, muitos influenciadores, quando eu comecei, eu era menor, né? Eu comecei antes, depois de todo mundo. E aí, com questão de número de seguidor, visibilidade, eu passei alguns influenciadores que começaram bem antes de mim. Então, eu, Arthur, senti que, nossa, isso pode dar algum B.O. O pessoal vai ficar com raiva de mim. Pelo contrário, não. O pessoal sempre apoiou. Se teve falsidade, atraso ou não, isso aí é um problema de cada um, que eu não me importo. Mas tem pessoas que às vezes não gostam. E, principalmente na nossa região, o número de influenciadores homens é muito pequeno. Muito. Hoje tem mais, mas quando eu comecei, Anderson, era só nós dois. Não, tinha mais um. Murilo e Jacinto. Então, assim, o público feminino e masculino, ele compete um pouco nessa questão. Tem pouca mulher e pouco homem. Mas o homossexual, por exemplo, é o público maior como influenciador, porque o pessoal tem coragem. Eles têm coragem. É mais abertura, de se expor, de falar o que pensa, né? Exatamente. E pra gente era mais complicado, por ser hétero, entrar nisso e muita gente, nossa, Arthur, você gosta de mulher ou você gosta de homem? Ah, sempre pairou essa dúvida? Mas sempre. E a opinião dos pais? Na verdade, sim. Porque até na questão de conteúdo, pro homem hétero, mas fica muito restrito. Limitado. Muito limitado. Então, assim, até a gente conseguir provar que, porque a gente não tem como ser aquele homem que com postura e tal, sério e ser influenciador. É difícil, não tem, hoje em dia todo mundo sabe que é difícil. Então tudo isso envolve muita coisa. E aí eu senti um pouco que no meio dos influenciadores, chegou um momento que quando você tem muita visibilidade, alguns influenciadores, toda regra tem essa exceção, sentem com que você está incomodando de alguma forma. Mesmo que eles não queiram atrapalhar, mas eles se incomodam, todo mundo se incomoda. Se você está fazendo seu podcast e tiver alguém que faz, vai se incomodar um pouquinho. Não adianta falar para mim, não, eu não incomodo. O não. sucesso incomoda? Incomoda. O sucesso incomoda. E outra coisa, quando você é muito falado, quando você chega em festa, igual eu muito cheguei, e as pessoas, o Arthur, vamos tirar uma foto e tal, e o outro influenciador está do seu lado e ninguém sabe quem é ele, incomoda. Porque eu não precisa ter uma prova, eu me coloco no lugar da pessoa. Se eu chego no lugar, e, por exemplo, Anderson aqui, se tiver arrastado de pessoas e eu lá isolado, eu vou me incomodar, gente. Então eu acho que, assim, amizade tem algumas, mas nunca vai ter aquela coisa de, eu sou amigão pra toda hora, não tem. Sempre vai incomodar e sempre alguém nunca vai aceitar que você esteja melhor que ela, entendeu? Então, assim, tem. Mas eu e Anderson, eu falo por mim, mas eu conhecer, a gente tentou se afastar dos influenciadores, de alguns, porque a gente estava notando que nossa presença incomodava. Estava incomodando demais. Então o que eu posso fazer para isso melhorar? Me retirar. Não vou incomodar ninguém. Eu me retiro e tá tudo Foi bom. basicamente o que a gente fez. A gente afastou bastante. Não, de algumas pessoas. Tem pessoas muito queridas, as pessoas sabem, mas tem pessoas que hoje em dia para mim não agrega nada e para mim de boa. Tá aí. Tem até a questão de uma seguidora Uhum. aqui do podcast ter feito uma pergunta que quer saber realmente o que aconteceu por trás das câmeras com Decox. Isso. Você podia mostrar o áudio aí? Porque eu acho que isso deve acontecer com vocês também. Tem coisas que acontecem com vocês mostram, que o pessoal duvida. Às vezes, quando a gente fala assim, uma pessoa perguntou, parece que é ensinado, né? Mostra aí. As caixinhas de perguntas. Isso. É a gente que manda pra gente mesmo. Exatamente. Vocês estão tão bem engajados que teve inscritos no nosso canal aqui que mandaram que várias vezes querem saber aqui. Solta aí pra gente, Vivi. Gente. Escuta a empolgação da pessoa. Carlos, eu tô babado pra você perguntar o que aconteceu com eu, Decox e Anderson, porque nenhum deles segue ele mais no Instagram. Decox não divulgou nenhum pouca deles. Olha, então assim, pra quem já acompanha o podcast há um pouco de tempo... Solta um fogo aí. Isso, ali. O primeiro é para maciar o convidado, uma bebidinha legal, uma comidinha aqui que vai chegar daqui a pouco e tal. Depois a gente vai esquentando e vê as perguntas que o povo quer saber.
né? E exclusivo, até porque as pessoas todas querem saber o que aconteceu com você e Decox, até porque eu e Coqueiro, a gente tinha uma intimidade de conversar, falar coisa e tal, a gente era muito próximo. Coqueiro é o produtor do Decox, né? que é assim, os mais íntimos é Coqueiro. Ah, tá, são dois nomes do mesmo mesma pessoa, dois apelidos, né? Coqueiro, Tá. Assim, vamos lá, dá o like, porque isso vai render. Isso vale, né? Vale o like, vai render um corte. Vai render um corte e vai... Mas, Arthur, só para que talvez, né, o áudio, a gente vai tentar melhorar o áudio aí do celular, Sim. né? Mas para talvez quem não tenha entendido, a pergunta da nossa inscrita aqui foi a seguinte, né? Para quem não entendeu, que é importante a gente colocar. Que Decox sempre foi muito próximo de vocês, né? Nos últimos eventos que participaram, nas produções e tal. E alguém percebeu, a inscrita percebeu que alguém não está seguindo alguém aí nas redes sociais. Sim. E que as pessoas estão achando estranho, né, Vivian? Estão achando estranho ele não tá divulgando esse evento de vocês que está ganhando tanto espaço, ganhando repercussão. Na verdade, gente, o que aconteceu? Eu falo por mim porque foi comigo o início e tudo. Teve a Casa das Blogs, e a Casa das Blogs, o pessoal tava cobrando da gente o quê? Não, vocês estão muito nas suas, vocês estão muito isso e aquilo. Eu acho que um reality, você tem a liberdade de quê? De ficar na sua, ou ser muito explosivo, ou então ficar, mas dançar e tal. Um reality tem suas personalidades. Sim. E isso eu nunca falei, eu tô falando aqui hoje. Eu e Anderson, a gente tem uma intimidade, a gente é amigo e tal. Então a gente se conhece um pouco. Então a gente é hétero, eram os únicos, fora as meninas, eram os únicos. Então óbvio que a gente tinha uma identificação, nada contra. Eu sou totalmente tranquilo sobre isso. Mas assim, tem uma identificação? Tem, não tem como. Às vezes assuntos, né, que são mais, identificam mais. Em comum. Ok, em comum. Então assim, a gente meio que não se sentiu afastado. Nós não nos afastamos na Casa das Blogs. A gente só estava muito tranquilo na nossa, a gente curtiu as festas todas. Mas a vibe nossa, a gente queria criar conteúdo e tal, e o pessoal estava cobrando uma coisa que não existia. O pessoal estava, vocês estão muito na sua, vocês estão muito lá em cima, não sei o quê. Só que era um reality que não era 24 horas, então a gente estava lá em cima fazendo alguma coisa. Sim. Só que se você não tá me vendo, você não sabe o que eu tô fazendo. Então você não pode me julgar e falar, não, você tá lá recanteado, só deitado. Não era isso que estava acontecendo. É como se fosse uma forçação de barra? Tipo assim, como se a gente tivesse afastado do pessoal porque alguma coisa aconteceu. Não foi. A gente tava seguindo a nossa vibe, a gente curtiu piscina, curtiu tudo. E, na verdade, o intuito foi gerar conteúdo. E a gente tava criando. Então, tipo assim, acabou que isso começou, mas não com o Coqueiro. A gente nunca teve esse problema com o Coqueiro. Em nenhum momento, eu sempre fui amigo dele, ajudei também ele, como ele me ajudou. Aquela pessoa que eu falei no início, que me deu um toque, ó, seu vídeo tá ruim. Foi ele. Que ele me deu Sempre tem, toque. E a pessoa que me colocou também em festas e deu oportunidade também foi ele. Só que o que acontece? Quando a gente lançou o Poca, que já na Casa das Blogs a gente tinha lançado o Poca, eu falei com o Anderson, a gente vai falar mais sobre o Poca, mas assim, vamos lançar o Poca e tal. E eu tenho medo de as pessoas misturarem isso e falar que é competindo com o baile do Cox, que é mais conhecido. Sim, que é uma festa tradicional também. Isso, já tem, Cox, faz né? várias cidades, todo mundo vai. Eu mesmo já fui com participação presença VIP várias vezes. Eu trabalhava na publicidade do evento. Beleza. Fizemos Poca. Mas hoje em dia eu acho que, tipo assim, cada um tem que voar com as suas asas. Sim. Se eu estou te ajudando no podcast, mas eu não posso viver só disso, porque eu nunca na minha vida visei ficar dependendo de, trabalhar para alguém. Nunca gostei, eu sempre quis ter as minhas coisas. Falei, não, vou fazer uma festa e tal, mas beleza. E aí eu convidei, a primeira pessoa que eu convidei pro Poca foi o Coqueiro. Ele, tô falando Inclusive, aqui, pediu dicas também. Isso, pedi dicas, perguntei. Expertise, né? Sim, Experiência. eu cheguei nele, e ele, se ele estiver assistindo, ele vai saber que eu cheguei nele e falei assim, o que você acha de Ele é fazer inscrito uma no festa? canal, viu? Então, Já tá inscrito no vai canal. assistir. O que acontece? Basicamente eu pedi dicas pra ele, falei, Arthur, por que você não faz uma festa menor? Só que Arthur Rubens, ele não consegue fazer, assim, eu gosto de coisa grande, eu gosto de arriscar. Vou fazer uma festa grande. Mas ele me deu uma dica, totalmente. Só que eu falei com ele o seguinte, eu quero uma dica, mas eu não vou te falar se eu vou seguir essa dica, eu só quero a dica. Sim. Começa e tal, faço tranquilo, beleza. Convidei ele. Ele me cobrou, se não me engano, só a gasolina, não ia cobrar presença, não ia cobrar nada. Um lugar para ficar tranquilo. Chamei ele, convidei. Dia 5 de novembro, nossa festa. Conversa vai, conversa vem, não sei se alguém chegou para ele e conversou alguma coisa, não sei. Não, Sempre tem, sempre tem, né? Pessoas que conversam e na cabeça às atravessadas. vezes, Né? não Sempre sei se chegaram nele e falaram isso, aquilo, não sei. Mas, de acordo com o que foi indo, eu não vi retorno dele.
E assim, é uma coisa que eu falo pra ele, a gente não teve nenhuma conversa ainda, não acho que a gente é obrigatório ter conversa. Se a gente teve um desentendimento assim, não precisa ser resolvido, porque foi uma coisa por parte dele errada. Vocês vão entender por que é errado. O erro dele foi um erro profissional. Qual o erro profissional? Se ele fechou uma festa comigo e iria, ele tinha que me dar um retorno e falar, não, eu não vou na sua festa. Sim. Dia 5 de novembro teve um evento de João Gomes, que também é influenciador, amigo nosso, e eu não tenho nenhuma restrição nem nada. Ele foi na evento de João Gomes. Não João Gomes. Não, João Gomes de Medina. Não. Ele foi na evento de João Gomes, que era dia 5 de novembro, também, no mesmo dia que o meu. E ele foi nesse evento, sem, tipo assim, falar, Arthur, não vou no seu não. Mas eu já sabia que ele era de João Gomes. Mas eu, como contratante, eu não posso chegar no cara e falar, mas você vai em outro evento? É o contratado que tem a obrigação de chegar para o contratante e falar, eu não posso ir no seu. Mas a gente não era um trato de contratante com contratante, era um trato de amigo. Pessoal, amigo, né? Pessoal. Uma coisa pessoal. Porque eu já fui, as festas de roqueiro, eu me tornei hoje quem eu sou, muito também por ir nas festas dele. Sem, tipo assim, eu pagava passagem, ele pagava hospedagem, mas assim, ia duas forças, duas medidas, né? A gente ia um ajudando o outro. Sim. Mas acabou que ele não foi, eu fiquei muito chateado, muito. Mas eu falei assim, isso não precisa ficar chateado por isso, porque foi falta do profissionalismo dele. Beleza. Conversa vai, conversa vem, veio o evento dele. Isso dia 10 de dezembro. O evento dele, eu saí do grupo do time Decops, que ele não sabe, e ninguém sabe, vai saber agora, que não foi porque eu tava com raiva dele. Tem que ter um tamborzinho desconhecido aqui. Não foi porque eu tava com raiva dele, que eu saí do grupo dele. Eu saí do grupo dele porque eu tava fazendo um backup no meu celular, e a minha intenção era, depois do primeiro POCA, que foi em 5 de novembro, comprar outro celular. Fiz um backup e tal, falei assim, eu preciso sair dos grupos para pagar tudo e trocar de celular. Não consegui trocar de celular, beleza. Saí dos grupos e falei, Anderson, vai dando uma olhada lá, no grupo e tal. Ele jogou a lista, quem vai na minha festa? Eu pedi Tani e Anderson para colocar lá o meu nome. Sim. Pronto. Após isso, ele mandou uma mensagem no grupo. A festa é exclusiva para aqueles que estão no grupo. Ou seja, eu não estava no grupo. Então ele me tirou do grupo. Ele me tirou da lista. Uma pessoa que sempre esteve com ele. Entendeu? Ok. Ele me tirou da lista, eu falei, tá bom, então agora realmente eu não preciso de minha presença mais lá. O que aconteceu? Será que foi o Poca? Será que o Poca está incomodando? Se tiver, tudo bem, não ligo com isso, deixa incomodar. Mas assim, eu não sabia o que era. Beleza. Não sabia o que era, ele me deu essa cortada, Anderson ficou chateado, Anderson também saiu do grupo. E eu saí do grupo, não vamos no evento dele. Pronto. Araçuaí em peso, eu falo que eu tenho muito seguidor de Araçuaí, pede o Poca lá e pergunta por que você não foi no baile do Cox? Eu simplesmente falei, porque ele me cortou. Ele me cortou. Porque se você é meu amigo, eu aguardava, ou então te chamava, pô, você não vai não? Mas por que ele não teve essa postura para me chamar e explicar? Eu acho que eu não tinha obrigação de falar pra ele, porque eu achei na minha consciência que ele não ia estar chateado com nada. E foi um corte real. Foi um corte no grupo, pra todo mundo, de uma forma antiética, feia, porque você chegar no grupo e falar, não, é exclusivo pra quem tá no grupo. Quem não tava no grupo? Arthur. Então era pra Arthur. Então assim... Saiu porque não tava no grupo, né? Então cortou pra mim. É igual aquela figurinha que tem de Bolsonaro. Não, aí- Bolsonaro saiu do grupo. Não, mas aí eu tava no grupo. Eu Aí logo falei- em seguida que mandou a mensagem e mandou a lista sem o nome de Arthur. Ele mandou a lista no meu, Porque eu só que adicionei o meu nome de Arthur, como o Arthur tinha pedido. E aí ele pegou, deu o corte e mandou outra lista sem o nome de Arthur. Deu lá. Isso. Aí eu vi ele na festa da manga em Taubim, a gente foi fazer presença, que na festa da manga foi ele que me colocou na divulgação, mas foi antes dessa treta, e eu cumprimentei ele, mas ele me cumprimentou de uma forma fria, não sei se ele olhou pra mim porque ele é alto, tipo assim, eu abracei ele assim e tal, cumprimentei de forma educada, ele me cumprimentou, tava lá na dele, beleza. Tudo bem. Mas hoje eu me importo, não, porque eu acho que as pessoas saem da vida da gente, ou entram na vida da gente por algum propósito. E se ele saiu e outras pessoas entraram, é por algum propósito. Então tá ótimo. Mas o que aconteceu não foi briga entre mim, não foi briga entre ele. Foi uma falta de comunicação da parte dele comigo na festa, que se tornou uma coisa maior porque um lado orgulhoso meu eu não ia chamar, porque o erro foi dele de não ter me falado, e um lado orgulhoso dele também de não ter chegado em mim e falado assim, pô Arthur, eu não vou na sua festa, mas eu também não vou te colocar na minha festa, no baile do Cox, nem isso nem aquilo. Então assim, foi uma treta criada, as pessoas ficaram sem saber. Criado pelos outros, na verdade. Pelos outros, entendeu? A gente não deu uma treta. Picuinha que os outros fez, É, não porque- teve uma discussão, na verdade. E eu falei com antes, E ganhou a intensidade. intensidade, por a gente ser conhecido. E eu falei antes, ó, eu estou até chateado, mas eu não vou deixar isso à tona. Mas a gente parou de seguir. Por quê? O Poca é uma festa de um influenciador.
Né? É que é a segunda pergunta da escrita, né? Porque não estão se seguindo, né? É importante deixar claro. A gente vai falar do POC ainda. Mas é uma festa de um influenciador, que no caso, eu era influenciador do time da Ecox. Ele tinha um time com todos os influenciadores da região. Muitas pessoas, João Gomes, Gui Blog, que são influenciadores também, fizeram festas e qualquer foi a primeira pessoa a apoiar e estar presente na festa. E abraçar, divulgar. Nossa festa, eu não senti isso. E as pessoas têm a gente tem um sentimento de que quando a gente vê que a pessoa não quer, a gente já se toca. A pessoa não quer, eu não vou forçar a barra. Então eu não vi ele abraçar. Uma pessoa que ajudou ele muito, eu não preciso falar no que ajudou, mas ele sabe se ele estiver assistindo. Eu ajudei com publicidade, eu ajudei com muitas e muitas coisas. Então assim, é pra parar não? Não, pode seguir. Tá. Então assim, eu senti aquela falta de apoio. Nossa, Arthur me ajudou, pode ajudar também na festa dele, que a gente tava entrando com R$0 no bolso, a gente vai contar isso ainda. Sim. Assim, faltou isso. Não foi uma treta, para resumir pra vocês, não foi uma treta, não foi briga, nunca nem conversei com ele depois disso. Não quero ter o contato mais, porque eu acho que faltou um pouco de ética profissional, não tô falando do pessoal profissional. Sim. E foi isso. Anderson acarretou em que, Anderson? Por isso eu tô falando dele. Acarretou na parte de ele ser, junto comigo, É porque, querendo ou não, parceiro, o POC virou uma família. O POC virou uma família, querendo ou não. Então, se é uma coisa que faz mal para um, atinge o outro. Querendo ou não, atinge o outro. E mesma forma que Arthur foi cortado da festa, eu ia caçar o que lá. Sendo que, querendo ou não, eu senti, lógico, muitos influenciadores afastando. E mudando a gente. e parando de seguir, que pra gente que é influenciador, parar de seguir... Então houve um movimento. Houve um movimento. Teve 2, 3 seguidores, influenciadores, que pararam de nos seguir do nada. E eu entrei no perfil, parece que é Deus é maravilhoso. Então Deus chega na cabeça da gente e fala assim, não, vai lá rapidinho. Aí você abre lá, o cara para de te seguir. Então assim, algum movimento teve entre algumas pessoas. Quem são? Não sei. Quero saber? Não quero saber. Mas tipo assim, aí a gente sentiu mudança. E parou de seguir do nada, sem motivo nenhum. Tipo, comprou uma briga lá não sei da onde, ouvi pifunha dos outros, e deixou de seguir. Tanto que você pode observar que o POC não tem divulgação de praticamente nenhum influenciador. 2 ou 3. Desde o início, você não vê influenciador falando do POC. Se é medo de ser macetado. A gente fala influenciador, mas assim, a gente tem que agradecer quem faz, né? Tem Tânia, tem Pedro Blog, tem Eric. Mas assim, se um time de influenciadores que tem 15, 20 influenciadores, 3 faz, alguma coisa aconteceu. O que? Pra mim tá de boa, não preciso nem saber, não quero. É porque tem essa lance. E isso tá de boa, tá bacana demais. E aí o seguinte, acarretou aqui. Certo, eu não ia na festa, por que eu estaria lá? Se o pessoal tava meio que estranho, então beleza. Acabei saindo também do time, beleza. Foi bom, né, ajudou. Enquanto durou, Foi bom que durou, ajudou bastante, deu oportunidades para crescer também no Instagram. Sou grato, muito grato a isso, mas assim que se encerra. Encerrou. E aí, vida que segue. E vamos, mas eu quero deixar lembrando uma coisa. Para ser influenciador, não depende das outras pessoas. Se você me indicar, se é super famoso, se você me indicar, se eu não tiver uma credibilidade, se eu não tiver influência, se eu não tiver um conteúdo bom, eu não vou virar influenciador grande. Então depende muito da gente. Então eu não gosto que às vezes as pessoas falam, nossa, foi fulano que te colocou lá. Não foi. Depende, depende do seu esforço. Se a gente depende, tipo assim, se a gente não tivesse nosso trabalho, depois que encerrasse esse ciclo, a gente sumiu no mundo. Mas cadê? Usando trocadilho, se não tiver conteúdo, não não sobrevive nesse mercado. Né? Então foi um ciclo mesmo que se encerrou em 2022 e que 2023 venha outros. E é uma nova história. E uma história linda que tá vindo por aí. Bora pro próximo. Então vocês não fazem parte mais do time. Não fazem parte do time. Agora é Arthur, Anderson, também, como eu falo, não somos uma dupla assim, mas assim, se antes falar o Arthur, meu conteúdo é isso, é ele. Ninguém influencia ninguém, é Arthur influenciador, Anderson influenciador, isso. E como a gente deixa claro, se cada um quiser seguir com sua festa ou querer sair do POC, tá super de boa. Mas é uma união que deu certo. Pretende sim expandir o POC. Meu sonho é deixar o POC nacional. E já vamos falar do POC, né? Daqui a pouquinho. Mas é isso, gente. Sobre o Coqueiro é isso. Eu tenho um carinho do que ele fez, porque ele me ajudou, mas tem um ranço pouco pelas últimas relações. Assim, não gosto de mágoa não. Já melhorou. 2023, novas histórias. O que passa, né? Você foi colocado no ponto final nessa Ponto história. final nessa história. E assim, nessa amizade também? E na amizade também. Muito bem colocado. Na amizade também. Tipo assim, tranquilo na minha. Oi, Coqueiro, vi, beleza. Oi, fulano, vi, ok. Mas eu acho que não tem mais vibe, não dá mais vibe, porque senão vai ter uma relação de amizade com falsidade. E se não teve um abraço antes,
Por que vai ter depois? Entendeu? Sim. Então tá de boa. Então, assim, duas situações pra gente colocar antes de chegar em novidade ali, né? A gente apresentar a novidade. Uma novidade boa, gostosa. Já tá cheirando demais aqui, viu? Isso. Duas situações que a gente tem que deixar bem claras aqui é o seguinte. Óbvio que a gente tem bom senso aqui na nossa conversa, né? Todos os convidados têm ciência disso. E o Decox, se estiver nos assistindo, né? Ele tem o espaço dele para dar a resposta dele, né? Se ele quiser se pronunciar de alguma forma, mandar um vídeo pra gente e tal, ou se pronunciar de alguma forma pra gente dar o direito de resposta para ele, esse direito de resposta está aberto, né? Como deve ser a boa comunicação. E assim, só para frisar e encerrar assim, né? Por mim, minha fala. Arthur, por que você não falou isso antes? Eu acho que oportunidades vêm. Não adianta eu ficar postando tweet, não adianta eu ficar no Twitter postando, gravando story, mandando em direto, porque eu acho que isso é falta de ética e fica muita coisa de adolescente, né? Sim. Então assim, tivemos a oportunidade de que a gente nem sabia que ia citar essa pauta. E é a primeira vez que a gente fala sobre isso. Para resumir, não teve exclusiva, treta, né? Exclusiva. Não teve treta. Foi uma falta de comunicação que teve um desentendimento e que já está resolvido, da minha parte pelo menos. Isso. E o outro parênteses que a gente tem que fazer, outra colocação muito importante, é que quando vocês falaram sobre essa questão de conversa atravessada, o que mais se vê em cidades pequenas e pessoas que estão num grupo, estão no movimento, estão desempenhando algum tipo de coisa, é que existem essas conversas atravessadas. Isso é normal em cidades pequenas, né? Acontecerem. E assim, com a gente também não é diferente, né? Agora assim, na internet. É isso. Eu tenho uma vantagem em relação a vocês, porque assim, meu Instagram e as redes sociais, com certeza a gente me para de seguir por algum desafeto, porque eu não gosto de alguma coisa, mas eu nem percebo, então não faz muita diferença. Eu aprendi, como influenciador, eu aprendi a não importar. Hoje em dia, parou de seguir, nossa, perdeu o conteúdo meu. Então, assim, pra mim, na minha visão, a pessoa perdeu mais do que eu, porque eu acho que ela vai gostar do conteúdo. Claro, eu perdi um seguidor, mas se a pessoa não me seguir é porque ela não gosta. Então eu prefiro que a pessoa que não gosta de mim saia do que fique lá criando hater, falando merdas e... Sim. Então, assim, pra ficar bem claro, gente, sobre essas conversas atravessadas que existem em todos os ambientes, né? Qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida sobre o POCA, sobre o Bora Popoca, tiver dúvida sobre o efeito do Stop Podcast, tire sua dúvida no direct do Instagram, né? Nós temos todas as redes sociais, nós temos e-mail, nós temos nosso Instagram oficial que a galera segue aí. Então, qualquer dúvida que tiver sobre o efeito do Stop Podcast, antes de conversas atravessadas e não ouvirem outros lados, né, da moeda, como vocês estão fazendo aqui hoje, tire a dúvida no direct sobre quem, né, está aqui na mesa falando e se expondo, né? Se expor é muito difícil, né? É muito isso mais difícil vai render tanto do que a conversa ali separada, né? Sabe assim, por exemplo, se a pessoa me mandar isso aqui e falar, nossa, a tua pessoa tá falando que você falou isso. Falei, bacana, falei. Não importa mais não. Pra mim, eu já tô com uma maturidade bacana de relevar as coisas, porque quem faz festa, gente, recebe mais hater do que quem é influenciador. Recebe. Toda hora chega um. Faltou isso. Daqui a pouco ela fofoca, né? Aí tá antecipando. Mas quem faz festa recebe tanta coisa na cabeça que em 2 edições a gente aprendeu muito. Então, um pouquinho a mais que o pessoal fala, a gente já acostumou. Não agrega muito nada. Frisando que foi seguidora aqui do podcast, seguidora de vocês e dele também, Já que perceberam de fora e que aproveitaram a oportunidade para dar a oportunidade de vocês falar, e se caso ele comentar alguma coisa, ter também saber o lado dele. E tipo, já agradeço a seguidora que ela perguntou, a gente teve a oportunidade de falar. Explicar pra todo Isso mundo. não ia virar também, mesmo que estava um pouco esquecido, mas agora a gente já explicou e espero que daqui a um mês já superaram. Isso. Então, agora, não vamos falar de TechPix, mas vamos falar de coisa boa, né? Nós temos aqui agora uma surpresinha Demais o cheiro. saborosa pra você. Pode chegar aqui, eu tô fazendo propaganda aqui, para sua chefe. Nós tivemos aqui, não estava combinado de antemão, né? Fala, Tô. Não estava combinado de antemão, mas queremos agradecer a Dona Cora Pizza, que nos presenteou aqui
com a saborosa pizza. Só pode trazer pra gente aqui, colocar na mesa aqui. Queremos agradecer aí, gente, a melhor pizza da cidade, Dona Cora, né? Nossa amiga Karina aí, que faz pizzas de vários sabores e tal, quis presentear nossos convidados aqui. Então, tamo junto aí, Karina. Muito obrigado pela surpresa, né? Foi surpresa, não estava combinado antes do episódio, né? Agora sim, só frisar, tá bonita a produção, ela não vai comer, até porque meu celular tá ali, né? Gravou 1 milhão de gente, não vai comer nada. Tem um cara que colocou uma cachaçinha aqui bem forte, vai comer nada, viu? A gente vai comer aqui. Só queria frisar, muito obrigado. Acabou, né? A gente vai comer agora. Isso. Vamos deixar uns convidados, uma produção que ela merece, né? Tá se dedicando demais. Isso. Vamos deixar um aqui pra eles aqui. Aí vocês podem servir aí. Um agrado pra vocês aí, viu? Isso, agradou a produção, ela merece, né? É o mesmo sabor, né? Essa é de frango e essa é de calabresa. Não, a gente vai produzir, gosta que come, Isso. Alguém quer de frango? Cara, muito obrigado aí, viu? Pela ajuda. Valeu. Gente, a gente vai comer ali, a gente Não, comendo, vamos conversando. Bate boca e bola e Isso, e bora pro pó. bora pro foco. Vocês falaram muito nesses últimos momentos aí sobre a questão da presença VIP, né? De um ir na festa do outro, de um movimentar e tal. Isso. Eu já vi outros vídeos, né, de Arthur e Anderson falando de já estarem indo mais longe, né, ali em Valadares, em Teoflotone e tal. Como é que funciona de verdade essas presenças VIP? Porque assim, a gente ouve muito falar, mas eu acho que a maior parte da galera que nos assiste ouve falar de presença VIP com Neymar, com Bruno Marquezine, com Virgínia e tal. Aqui na nossa realidade, na realidade de vocês, né? Não a nossa aqui ainda, né, Vivian? Como é que funciona de verdade a presença VIP? Na verdade, a presença VIP, ela se tornou clichê demais aqui na região depois de influenciador ir. E o pessoal às vezes não entende por que vocês estão indo. Não é que a gente se torna importante, não é isso. É porque a gente consegue levar pessoas ao evento. Teve evento que a gente já levou 50, 100 pessoas de que, a gente vai estar no evento e tem gente que não conhece a gente, que segue, quer tirar uma foto, às vezes quer acompanhar como é que nós somos, nossas atitudes pessoalmente e tal. Então o pessoal tem essa dúvida. Então assim, presença VIP, o pessoal contrata você e ele vai pedir a sua divulgação. Então assim, Arthur, quantas vezes na semana você pode divulgar minha festa? A gente faz 1 ou 2 vezes na semana durante um mês. Essa nossa divulgação é o valor pela nossa divulgação. A presença vai pagar o quê? Ele vai pagar a hospedagem, alimentação, transporte e a cortesia do evento. Se for um evento que a gente vai com alguém, a gente pede mais uma cortesia, se não, fica só com a nossa. E a gente pede, às vezes, um combo, né? E aí, assim, o foco da gente estar lá não é a gente curtir, é levar mais pessoas para o evento. Então, igual a gente fez agora... O garoto propaganda, né? O garoto propaganda do evento vai ter os benefícios a partir disso. Isso. Quem mais convida a gente? Não é a festa que faz uma vez no ano. É aquela festa que sempre vai fazer. Então, assim, um aniversário não vai chamar a gente, mas, por exemplo, uma festa que todo ano tem, ela vai chamar por quê? Nós vamos mostrar como foi a primeira, para ele vender essa primeira, vender a segunda festa com as imagens da primeira que a gente fez, entendeu? Então, assim, a presença VIP é para quê? Vender a festa do cara, do produtor. A gente já fez muito evento. Esse ano eu resolvi dar uma parada, porque no ano passado eu fiz, assim, todos os finais de semana, eu viajava na sexta, voltava na segunda, domingo. Sexta, segunda, domingo. Tanto que eu tava focado na academia, não dava para focar. Porque viajava na sexta, perdia já a sexta, sábado, não comia direito. Aí tomava um pouquinho. Tomava um pouquinho, não perdia sono, voltava na segunda, enfim. Então, assim, o ano passado foi muita correria mesmo. E esse ano eu decidi dar uma mudada, até pelo Poca também, né? Sim. A gente tá fazendo também. Passou a ser patrão, né? Passou a ser patrão. Outro lado da moeda. Então, assim, a presença VIP é isso. Muita gente acha que, nossa, vocês estão indo para aparecer. Não é. Ah, vocês estão indo de graça. Não é. Não tem lógica. O pessoal paga a gente vai, faz a presença nossa, fica na festa, curte a festa e tudo, tira foto com o pessoal e tal, gera um engajamento e pronto. Então assim, isso é engajamento para a festa, credibilidade para a festa, entendeu? Então presença VIP é bom, mas eu vou falar uma coisa para você, e eu vou ser bem sincero aqui, polêmicas. Para mim, estamos aqui para isso. Para mim, se a pessoa chega num evento que vai fazer presença VIP e nenhuma pessoa que está lá conhece ela, para mim, ela tá no lugar errado. Não é presença VIP. Não é presença VIP. Entendeu? Eu já fui em evento com presença VIP 2 vezes que eu não era conhecido. Pra mim, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? Porque se eu não sou conhecido, eu não consigo trazer ninguém do meu stories pra cá. Sim. Mas hoje, graças a Deus, muita gente me conhece. Mas assim, se a pessoa vai no evento e ninguém conhece ela no evento,
é porque alguma coisa de errado tá ali. E quando a gente fala que a gente vai estar no evento, automaticamente começa as pessoas a comprar ingressos para ir. Sim. Isso Justamente recebe- foi influenciar. Influenciar. E influencia. foi assim que a gente resolveu fazer o que chegou POC. isso aqui. Que a gente vai falar, mas assim, só dando um spoiler, como é que você leva gente para um produtor Sei que a gente pode se trazer pra trazer pra gente? Sim. E aí virou isso aí. Não. Isso, e assim, uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, vocês não estão aqui à toa hoje, me chamou muito a atenção a questão de, assim, vocês falaram que alguns digital influencers não compraram a ideia e não fizeram o apoio, né? Não deram o apoio devido pela caminhada juntos e tudo mais. Mas assim, quem está acompanhando as redes sociais nessas últimas 2, 3 semanas e acompanha diariamente, como a gente tem acompanhado o podcast, tá dando para assustar o número de pessoas comuns da cidade aqui que estão engajadas na festa e, assim, voluntariamente fazendo propaganda e se expondo lá, colocando a propaganda de vocês. Então, assim, talvez essa propaganda civil, vamos dizer assim, da galera que quer estar junto, quer a festa na cidade e tudo mais, talvez até compense mais do que, e seja mais engajado, né? Porque, na verdade, a gente vai falar muito de POC, mas assim, é uma estratégia que a gente usa, claro, a gente vai falar todas, né? Porque, mas tem estratégias que a gente usa de quê? Eu trabalho com marketing, com publicidade, tenho aqui 5 anos. Só que eu nunca trabalhei para, tipo assim, colocar meu serviço à disposição das empresas, não. Eu sempre trabalhei para mim, como influenciador e agora no Poca. A gente pegou 5 mil seguidores em 2 meses e meio reais, e para colocar 27 mil, 30 mil, o Poca passado foi 55 mil comentários no sorteio. Sim. É muita gente. Então, assim, é mais que aumentar em peso. Então, estratégia de marketing. Como é que se faz estratégia de marketing? Não pensar só no financeiro, porque ele vem automático. Sim, Se o cara entrar só pensando no financeiro, entendeu? Então, influenciador é bom? Perfeito. Se tiver, é melhor. Mas se não tiver, como no nosso caso, se vocês não quiserem influenciador, não. A gente não teve o apoio dos É que a influenciadores. gente não quer. Assim, eu tô falando aqui, deixar bem claro. Toda regra tem sua exceção. Sim. Teve influenciadores que Tânia, Érica, SP do blog, João Vitor, Igor, 5 pessoas que ajudaram. Se eu esqueci de alguém, desculpa, mas tem. Só que 5 pessoas no meio de 15, 16, 20 é pouco. Sim. Então a gente falou que vamos pegar as pessoas anônimas e vou colocar. E aí o Poca tá indo e a gente vai falar mais. Né? Tá ganhando força isso. Gente, não saiam da entrevista, porque daqui a pouco vai ter o sorteio aí, né? Ele vai anunciar o sorteio aí certinho e tal. Os últimos ingressos estão sendo reservados para esse sorteio aí da galera. Tá bom? Então, assim, dá pra gente entender claramente que esse apoio popular é muito importante para fazer o evento acontecer, né? Às vezes mais do que engajamento de quem é mais conhecido e não se engaja tanto como deveria, né? Por exemplo, a gente tava falando de coqueiro aquela hora, é um cara que eu queria divulgar minha festa. Porque é um cara que realmente tem engajamento. E que influencia de verdade. Influencia de verdade, mas eu não quis. Então o que eu vou fazer? Eu não posso depender. Ninguém, eu acho que ninguém é insubstituível. Então assim, se eu não consigo uma pessoa, eu chamo outra pessoa. Então o que eu fiz? Conversei com o Anderson, conversei com a Airan, que é o DJ nosso também que participa da produção. Vamos pegar pessoas anônimas de cada região, vamos fazer um grupo completo com essas pessoas, 70, 80 pessoas, vamos dar uma cortesia para cada um. Ela não vai precisar fazer nada além de pegar o post e compartilhar. Porque se o perfil dela tem 200 pessoas que vão ver, suponhamos que essas 200 pessoas vão se transformar em 400, em 500, então vamos fazer. E deu nisso e tá indo, né? Mas assim, realmente foi jogada de marketing, a gente fez uma jogada de marketing visando a falta de influenciador para ajudar. Sim. E como a gente tá começando a festa, não tinha como a gente pegar e contratar influenciador, né? Muito gasto. Então a gente falou, vamos com o que tem. E o POC, querendo ou não, como a gente trabalha com influenciador, a gente pega empresas, influencia, a gente entende do marketing. Então, o pessoal até percebe que o marketing do poker é diferente. O pessoal fica até sem entender. Por quê? Teve até um empresário na cidade de Almenara, ele se perguntou, como que vocês não precisam de carro de som, vocês não precisam de nada, como que só no Instagram vocês conseguem lotar uma festa? Sim. Porque, tipo assim, a estratégia do poker é diferente. Aqui a gente citou uma das estratégias, que tem várias estratégias que a gente usa. Estratégia de venda, estratégia de alcance, estratégia de tudo. Estratégia de lotar a gente em festa mesmo. Então, é a estratégia que a gente, querendo ou não, a gente estuda para isso. Sim.
tem uma coisa que nós observamos ao longo dessa trajetória de vocês. A gente está aberto aqui para responder tudo, né? E vocês estão aqui de peito aberto para responder tudo que as pessoas querem saber, né? Inclusive coisas mais detalhísticas ali e tal. Tensas. Isso. É assim, vocês têm o trabalho individual de vocês, têm né, a percepção com influências nas redes sociais de vocês, individualmente, mas acabam sendo dupla, né? Vocês são sócios agora como gestores de eventos e tudo mais, só que a gente vem percebendo, a gente fez o dever de casa, né, Vivian? A gente fez o dever de casa, a gente conversou e percebeu que vocês têm quase uma mesma métrica para ir para a festa, para estar vestidos para a festa. Como é que é, Vivian? Trajados com roupa bem específica, uma roupinha preta, não é isso? Não a mesma, mas assim, ficou evidente. Mais padrão. Isso, ficou evidente para muitas pessoas que vocês são aquela dupla do MIB, né? Dos homens de preto lá, os dois de preto e tal, e a gente brinca, é uniforme e tal. Por que o preto? Aí, eu até brinquei com o pessoal nos bastidores aqui, parece que eles sabiam que a gente ia fazer essa pergunta. Todo lugar que eles vão, que eles dão entrevista, que eles estão falando alguma coisa, que eles estão fazendo vídeo, eles estão os dois de preto, cabeça aos pés, de tênis preto. E agora é diferente. Hoje eles vêm de roupa clara, só para contradizer o efeito histórico. Por quê? O que acontece? O preto foi... Eu sempre gostei de preto, quem é que não gosta de preto, né? Preto dá uma... Só que em festa eu aprendi a usar preto porque eu usei às vezes duas, 3 vezes branco e tipo, a pessoa encosta, te dá um abraço, ela tem... mulheres também, né? Tá com base e tal, sujou sua camisa, já era. E bebida? Muvuca, a bebida, quando pinga no preto, ou a base e tal, não mostra tanto como mostra no branco. Então, assim, às vezes você molha aqui, se você for tirar uma foto com uma pessoa, não vai mostrar no preto. No branco ou outra cor, mostra. Suor também, essas coisas. Então, o que eu comecei a usar preto? E antes eu acho também por isso, eu até já falei com ele várias vezes, usa preto que é melhor. Já perdi roupa demais. Justamente por isso, pra gente, porque evento é assim. Sim. O Poca, por que agora eu tô mais clarinho? O Poca eu usei um look verde uma vez e tal, justamente por isso, porque o Poca a gente não tá na muvuca que a gente tá quando é um evento que a gente fazia presença, no caso ano passado. Esse ano vocês vão ver muita gente, pelo menos eu, cores mais claras, porque agora a gente tá com o produtor da festa, então a gente fica ali em cima do palco, tem todo um lugar mais de boa. Só que quando a gente ia como convidado, gente, era bebida, quando tocava tomar um banho de chuva, filho, era água em todo mundo. Era os caras do morro que tinham que ser metralhados. Então, assim, a gente sujava muito. E aí pra vir embora, aí parece que era uma sina. A pessoa que ia tirar foto com você, quando você tava indo embora, esbagaçado, no final de festa, muqueado, feio, cabelo feio. No final, a pessoa, vamos tirar uma foto? Aí você vai falar, não vai. Então a gente tem que estar pelo menos com a camisa limpa. E o preto disfarça, mesmo que eu chegar lá em casa, fedendo bebida, vodka, cerveja, mas o preto disfarça. Então o preto é isso, é só pra evento. Hoje mesmo eu vim pra cá, vim claro, pro POC também vou. Não, pro POC acho que preto. Mas assim, eu sei que varia, evento é mais preto por isso. Mas o preto parece sempre igual, por quê? Preto é preto, calça preta e blusa preta, a gente tem que mesclar. Querendo ou não, a roupa o padrão, o básico não tem erro. O básico tem erro. Joga uma camisa preta, uma correntinha. Joga o preto ali, aí você dá destaque nos acessórios, você jogou o preto ali, você tá com um colar, alguma coisa do tipo, uma ás, já era, deu destaque. Mas o Eu preto quero saber uma coisa, porque mulher sempre quando vai sair pergunta, me manda a foto da roupa que você vai. Isso aí, boa pergunta, né? É aquele Na verdade... Quais são as peças que você vai comprar no seu look? Na verdade, assim... As pulseiras, o cordão, é tudo padrão de prata, né? Na verdade, assim, Anderson, eu sou chato. Eu sou chato mesmo com roupa. Anderson sabe que o mais chato sou eu, porque eu sou aquele cara detalhista demais. Anderson, quando eu conheci ele, não tinha isso. E aí, ele começou, eu falei assim, Anderson, peraí, vamos dar uma mudada aqui? Vamos dar uma vestidinha assim legal, uma bagaceirinha, dar uma melhoradinha e tal. Ele voa, até porque ele tá trabalhando com a imagem dele. Trabalhar com sua imagem tem que estar sempre bem, né, vestido. São toques que a gente escuta. Aí eu falei com ele, falei assim, vou dar uma mudada, então quando eu vou sair, aí Anderson fala assim, você vai arrumado? Só que assim, o meu arrumado, quando eu falo que eu não tô indo arrumado, é arrumado. Ele sabe que é arrumado. Então ele fala assim, você tá indo arrumado? Eu, não, moço, tô indo de boa. Mas de boa é isso aqui. Aí ele fala assim, não, eu sei que você tá indo arrumado. Aí ele me manda foto,
filma ele, e ele tem a mania de filmar ele com a mão no bolso e esticando o peito. Então eu falo, você nem vai andar assim na rua? Você nem vai andar assim na rua, como é que você vai? Quando Então, era quinta-feira, bora sair, bora. Eu falei assim, mas sai como? Eu falei, não, vou de boa. Eu falei, já sei que eu não mato. então Vai botar um colar que vai brilhar. Aqui, como é que tá Ele aqui, usa ó. muito aquelas blusas com a golinha mais bola mais alta. alta. Então, tipo, aí ele começou, eu falei com ele usava mais justo, eu uso mais largo. Aí eu falei, não, então vamos ter que dar uma mudada. Aí ele comprou uma calça mais solta. Aí Falei foi que agora a indo, né? pegada é streetwear e tal, mais solta. Aí começou a pegar uma mais solta. E foi indo, aí foi melhorando. Aí começou aqui, eu uso muito prata. Ele usava mais dourado, não é ouro, que é, né? Então assim, eu falei, vou colocar prata. Agora porque- ele tá dando. porque o prata, ele, Paraguai, mano, quem é que não compra um prata na Schengen? Esses aqui não são não, mas eu tenho. Quem não compra? Mas já os meus, já os meus não chegam. Então, eu compro, aí tá doido. Eu pensei toda a festa aí com o mesmo, esse aqui mesmo, tá aposentando já. Isso aqui é Maria. Então assim, eu falei com ele, ó, vamos usar prata porque o prata paraguai não é tão feio igual o dourado paraguai. O dourado paraguai é feio. Você conhece de pelo amor longe, de né? Deus. É amarelo. Então assim, esse negócio Fica a de... dica, né? Hashtag fica a Fica dica. a dica, a gente não usa dourado paraguai. Ou é ouro ou usa uma prata. É, gente. Então esses cravejados. Quem me tá vendendo acompanha no sabe que eu mercado. divulgo muito ouro, viu? É. Então, assim, é a pegada do preto é isso, essa questão de estilo também, de roupa. É isso, complicadíssimo. Se você for fazer presença em evento, pode dar essa dica por roupa, porque não dá não. Ainda mais quem faz foto, todo evento está com a mesma roupa. Gente, dá não. Dá E a não. gente pegava. Teve uma temporada aí que a gente estava fazendo, todo final de semana, Mas- era uma cidade diferente. Tinha vezes que era sexta-feira em uma cidade, sábado em outra. Então não tinha como repetir roupa. E a cara, querendo ou não, roupa pra gente fica tipo descartável. Roupa pra gente vira descartável. Tem roupa que a gente veste ali, como ela é muito extravagante, você não vai usar ela mais nunca. Sim, sim. Eu mesmo tenho uma calça, mas que eu usei uma vez. Não tem como eu usar de novo. Porque logo no evento que eu fui, tirei bastante foto, tal. Não tem como. O dia que você usar vai chamar atenção. então eu vou É, botar vai chamar mesmo. atenção. E aí não tem como. Ou então você tem que dar um espaço de tempo de quase um ano pra você usar de novo aquela roupa. Sim. E vira de descartável. Olha, a senhorita como a dama da mesa aqui, você concorda com as dicas de etiqueta e de moda deles? Acha que eles estão acertando? Com certeza. As meninas têm isso demais. As meninas não repetem roupa assim, não. É porque ela tá perguntando porque ela deve fazer a mesma coisa, né? Não, mulher o que mais foca é nisso. Ô, amiga, você vai como? Aí Manda Arthur fala assim, foto. ô Arthur, você tá indo? Que tênis? Qual tênis você tá indo? Aí assim, antes. Não, tem mais que eu falo assim, pessoal, você não vai de preto hoje não, pelo amor de Deus. Aí vai os dois de preto. Aí quando vai os dois de preto, vai um de branco e outro de preto. Aí quando você acha que vai ser diferente, só muda a ordem. Arthur vai de branco e eu de preto. Então eu vou de branco e Arthur de preto. Só muda assim, ó. Qual o signo de vocês? Aí, rapaz, se eu falar, muita gente vai sair Eu correndo. sou aqui. libriano. Eu, O aquariano. melhor. Eu, aquariano, pior. Antes não vale nada, eu não confio. Aquariano, falei que aqui, ó. Aquariano, meio mundo já subiu e correndo, ó. De tudo, é amizade, é relacionamento, é tudo. Deve ser Ó, já que a gente passou esse momento moda, né? Dá pra gente falar um pouquinho sobre agora, já que a gente falou sobre tudo isso, tem uma pergunta instrutiva para quem quer se tornar um dia um influenciador, né? Muita gente não sabe o limite entre o tempo que você pode gastar para investir nessa carreira, se você tem que desistir de tudo e passar a querer fazer só vídeo de sua vida, né? Eu acho que ficou bem claro até agora na nossa entrevista que não existe aquela história de que digital influencer é vagabundo, é o cara que não faz nada da vida e só fica soltando vídeo na internet, né? Acho que todo mundo que viu até agora entendeu isso aí, que é muita ralação, muito trabalho, né, envolvido, né? A produção, pra gente conseguir fazer podcast hoje, quem vê close não vê corre, né? Não viu como é que foi os horários e tudo para conseguir ajeitar, né? Mas assim, qual o limite que você pode dizer pra galera que está nos assistindo do tempo para se investir para ser um influenciador? No caso de vocês saíram de trabalhos, vocês mudaram de cidade, né? Uma de Bandeira, outra de Jordânia, tal. Qual o limite entre acreditar no seu sonho e passar a investir mais nessa carreira? Antes de responder, óbvio, já que nós mostramos aqui, fizemos um merchandising do doutor aqui, nós temos que fazer da dupla dele. Pelo amor de Deus, né? Vamos ver quem é o influenciador, Arthur Ruas. Solta aí, diretor. Nunca me deu um bom dia, nem para perguntar como é que você tá. Aí vem do nada. Tem como você me emprestar aí um Pix? Depois te pago. Eu não sei não.
É digital influencer, né? Então, falar que esse menino vai doido aí. Ó, foi um demonstrativo aqui. Agora, uma coisa que eu aprendi aqui, agora nos bastidores, besta. Antes você vai fazer, né? Puxadinha de milhões. Sabe esses drinks que você pega assim, tem 3 camadas? Pronto, vou ensinar vocês como é que sente o sabor. É 3 camadas mesmo, né? 3 camadas. Não. Fazer drink nas 3, nas 2. Ó, a parte de baixo aqui, você coloca aqui o canudinho aqui na parte de baixo, sente o gosto do de baixo aqui, ó. Puxando. Não, fiz errado. Ah, tem que ir puxando, né? Deixa eu fazer porque fiz errado. Vai. Ó, 3 camadas, né? Então você vai beber levantando o canudo. Não é assim, Você vai velho? sentindo uma Aqui, ó, você puxa aqui, ó. E dá o último golpe quando chegar no azulzinho ou outra cor que tiver. Beleza? Esse é o copão. Ah, não. Ave Maria, gracinha. Ó, depois pago a roupa. Então, respondendo a pergunta sobre a que limite chegar e tal. Eu tive a oportunidade já de ir para alguma capital, mas eu vou andando muito assim, até onde meu pé alcança, né? Meu braço alcança, desculpa. Aos poucos. Dá pra você exagerar e, não, vou sair daqui e vou. Se você tiver coragem, vai. Entendeu? Só que eu sou um pouco mais, eu penso mais com a razão do que com a emoção. Eu saí de Bandeira, fui para Almenara, onde teve um alcance bem maior, pretendo sair de Almenara, ir para uma cidade maior, pretendo depois. Só que eu acho que as coisas acontecem muito para cada pessoa de uma forma diferente. Sim. Então, para mim aconteceu assim, para antes não está acontecendo dessa forma. Mas para você que é influenciador, nossa, eu tenho a oportunidade de ir para São Paulo, vou morar numa casa menor que a minha, com condição de vida financeira menor que a minha, mas é meu sonho, eu vou buscar? Busca. Eu já vi vários atores, atrizes e artistas no geral que saíram da cidade deles para ir para a capital sem nada, passar fome mesmo e conseguir o que queria. Eu acho que hoje é muito complicado por tudo que envolve, desde violência, desde a sociedade está muito complexa, né? A política também está muito complexa. Então hoje arriscar é muito complicado. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo uma pessoa de garra e fala, não, eu vou conseguir, tá de boa. Mas assim, eu acho que a gente tem que pensar muito pela razão, entendeu? Né? Esse impulso de, não, eu vou, tchau, foda-se o resto, desculpa a expressão. Não, aqui é livre. Foda-se o resto. Então assim, isso eu tenho medo porque a gente vive numa realidade muito diferente de 2, 3, 4 anos atrás. E eu acho assim, que quanto mais tempo passa, mais essa realidade fica mais difícil e tal. E antes, assim, eu falo antes, não é que eu sou velho, não. Mas eu respeito. Eu assustei com a idade deles, pode falar pra audiência e pras 23, moiçonas, né? 23, o povo fala que tem 17, 18, mas tem 23. Antes do 24, né? Mas assim, antes o pessoal passava fome e tal, tinha uma forma ainda de. Né, o pessoal era mais solidário. Hoje eu acho que o pessoal não tá tão solidário assim. Por medo mesmo, né? Você vê um mendigo na rua, você não sabe se ele vai te assaltar ou se é um mendigo de verdade. Sim, verdade. Então, tá muito complicado. Mas ser influenciador hoje em dia não precisa você estar sempre na capital, não. Hoje o cara tá bombando, o cara tá no interior, lá, digamos que do Acre, né? Um pouco mais distante. Sim. Um pouco não, bem distante. Então, assim, no interior do Acre, o cara viraliza, rapidinho uma agência contrata ele e traz ele pra capital. Um exemplo que a gente pode estar dando é o Luva de Pedreiro. Sim, No Campinho, lá, uma cidade bem distante, viralizou. A questão do limite. Você não precisa ter limite de criar vídeo. Não precisa ter limite. Quanto mais vídeo, quanto mais constância, melhor. E aí a probabilidade de viralizar é maior ainda. Então não há limite nesse sentido, de criar conteúdo. Quanto mais vídeo você fazer, melhor. Isso. Um exemplo que eu acho que eles deram, né, além do livro que eles deram, Vivian, é do próprio Whindersson Nunes, né, que veio do Piauí também, era um cara desconhecido do Piauí, interior do Piauí, e conseguiu. E assim, você arriscou, né? No seu caso. Os dois, né? No meu caso eu larguei a profissão, eu trabalhei de tudo que você pensar. Eu trabalhei desde garçom, ajudante de padeiro, meu pai é padeiro e tudo. E aí eu trabalhava em Jordânia como pintor. Tomei sol pra danar, o pescoço aqui cheio de ser azul, não volta a ser nunca mais o que era antes. E aí eu peguei e decidi ir pra Almenara. Falei assim, ó, vou mudar pra Almenara, abri o porta ali, vou pra ali, meti a cara sem dó, morar sozinho, arriscar, a ter responsabilidade de verdade. Falei, não, bora criar conteúdo. E aí as portas foram abrindo. Hoje a gente tá aí como produtor de eventos, tá seguindo um caminho aí, bora ver o que dá. Sim, exatamente. E eu tomando meu drink. Claro. Tá gostando? Daqui a pouco fica roxinho aí, eu misturando aí, do jeito aí, ó. Tira daqui a pouco bate. Vamos ser que vai chegar até o final, né? Serve como inspiração, né? Pessoas tão novas, com mente empreendedoras. Sim. Cuidado, viu, com isso. Não, e empreender sempre. Arthur já tem a empresa dele, agora
já entrei agora na parte de produtor de evento. Eu tenho CNPJ também, já prestei serviço. E agora estou também estudando um novo projeto aí também. Quem sabe, né? Sai em fevereiro. Exatamente. Olha, vamos divulgar aqui daqui a pouco, hein? Vamos sair daqui sem divulgar. Não, isso é porque tá no caderninho, a gente tá trabalhando aí ainda. Deixa eu perguntar, com relação a uma coisa que eu acho que é muito visível para todo mundo, e me incomoda um pouco com relação às pessoas mais famosas, com relação a interesse e aparência. Assim, óbvio que a gente não vai ser hipócrita, vocês não estão no ponto que vocês querem chegar ainda, né? Vocês querem evoluir mais do que vocês estão, mas óbvio que vocês já estão num nível, uns degraus acima de muita gente que está começando e hoje é influenciador. Né? São pessoas conhecidas, né, Vivian? São pessoas, eu estava conversando com eles nos bastidores, um amigo de Londres que acompanha o podcast, é do Brasil, né, mas mora em Londres, estava falando que vai estar em abril no Brasil e tal, e viu os stories lá que vocês iam participar e falando que vai vir de vocês em Londres. Então, assim, óbvio que vocês são um patamar um pouco acima, né, de uma grande parte da galera. Se vocês estão nessa situação, vocês lidam com muita gente querendo atrelar a imagem a vocês, há muita gente querendo viver de aparências ali ao redor, né? E interesses não tão positivos, né? Não em amizade, em companheirismo, mas sim explorar a questão que a pessoa pode proporcionar, né? Como consequência. Como é que vocês lidam com essas coisas? Vocês percebem que isso existe? Como é que vocês saem dessas armadilhas? Na verdade, assim, sempre tem, não adianta, né? Principalmente quando envolve festa. Que o pessoal acha que, me dá... Não tô falando nem do Poca, não. Tô falando em festa que a gente já foi. Ou me coloca lá dentro. Ou deixa eu tirar foto com fulano. A gente já foi mesmo em eventos que tinha artistas nacionais. Deixa eu tirar foto com fulano. Teve até um exemplo mesmo que foi chato, que foi com Nayara Azevedo. A gente foi tirar foto com ela e tal. E a gente teve todo o acesso ao camarim. Ficamos lá, eu acho que mais de 10, 15 minutos. E o pessoal queria que a gente colocasse eles lá dentro. Mas existe uma exclusividade. Infelizmente tem, não tem como, né? Então, assim, o pessoal acha que é ruim. Eu já tirei, por exemplo, a Almenara teve a festa de Kevin Johnny. Eu não deixei isso público porque parece que eu tô querendo me promover. Mas a festa de Kevin Johnny, eu ia tirar foto com ele. E aí eu tirei minha pulseira de acesso lá de uma camarim e dei pra uma menina que ela tava chorando, desesperada e que era fã dele. Eu falei, eu não sou um cara que sou fã dele, gosto das músicas, mas eu sou fã. E eu tenho uma possibilidade maior de ir em outros eventos dele e tirar foto do que essa menina que talvez vendeu até um fogão, sei lá, pra ir na festa. Você percebeu a verdade? Isso, percebi a verdade. Né? Então eu dei, ela tirou a foto, dei a pulseira pra ela tirou a foto e pronto. Então assim, o pessoal acha que encostar na gente, tem muito que acontece isso, vai satisfazer alguma coisa pra eles, conquistar alguma coisa. Eles podem até conseguir o que querem, uma cortesia, um copo, uma coisa, mas isso é muito... pouca coisa demais, sabe? Depois acaba não servindo de nada. Então eu dou até um conselho pessoal. A gente percebe quando a pessoa quer de verdade ajudar e quando a pessoa está por interesse. Todo mundo percebe. Então não adianta encostar querendo alguma coisa, principalmente festa, gente. Festa é o que o pessoal mais procura, cortesia. E eu não tô falando do Poca, eu tô falando de evento assim que a gente vai e o pessoal quer que a gente coloque ele lá dentro. O Poca tem, mas assim, cortesias que o pessoal pede todo dia. Ele dá uma, deixa eu pôr lá dentro. Vocês têm mais controle, né? Mais controle, é nosso, mas assim... Mas pensa que a quantidade de mensagens que a gente recebe. Sim. Se não é cortesia pra todo mundo, ninguém tem evento, né? A gente já coloca um preço barato, né? Então, a gente fala barato, o pessoal acha que é caro, mas você vai em Belo Horizonte, não acha ingresso de R$50 nunca. De 30, a gente começa de R$20. Entendeu? Então, assim, tem interesse, pessoas interesseiras tem. A gente tenta lapidar e não tornar isso público, mas tem. E se a pessoa acha que a gente não sabe disso, a gente sabe muito bem. A gente só muda a forma de lidar com isso. Leva na boa ali e tal, mas a gente sabe muito. Outra coisa que aconteceu que foi interessante foi o seguinte, depois da festa, no meu caso, eu achei que ia aproximar muito mais gente. Tipo assim, queria aproximar no interesse. Eu perdi bastante, foi amigo. Eu perdi a amiga ao invés de aproximar e tal, pra junto. Muitos amigos afastados. E aí é um efeito assim, meio estranho. Mas aparece muita gente sim, interesse de ingresso, de copo, de acesso. Tanto que nessa festa que Arthur falou que ele passou o acesso para a pessoa, eu tava com acesso também, não vi a ocasião, tipo assim, senão, se tivesse outra pessoa também pedindo, daria. Mas aí aconteceu de ter outra festa, eu ter acesso com o Kevin Johnny, gravei vídeo também, fazendo brincadeira e tudo. Então, tudo é um propósito ali, talvez hoje
não aconteça, mas na frente você pode ter outra oportunidade. Sim, sim. Ó, já que vocês falaram sobre essa questão de oportunidades, estarem juntos, né? Vocês frequentam, vocês são amigos. Hoje vocês são amigos muito próximos, né? Sim. Aqueles amigos que estão no Não, momento bom, no momento ruim. Então, se quiser acabar com a minha vida, acaba. Pegando carona na estrada, Não, né? Sabe de tudo. Se quiser acabar com a minha vida, então acaba. Então tem que tratar muito bem, né? É, Tratar com carinho. É assim, óbvio que as pessoas percebem isso. Hoje vocês são praticamente irmãos, né? Convivem juntos. Sim. Vivem muito juntos, às vezes até mais do que com as próprias famílias, né? De você, mas eu que é mais dele. Exatamente. Essa imagem de ser essa dupla dinâmica, de ser essa dupla de dois ali, como Leandro Hassum e o pessoal lá, aquele Marcos pessoal, Melling, né? e Marcos Melling, o Gordo e o Magro, tal, essas duplas icônicas aí, Bebeto Romário, Sim. né? Tal. Isso incomoda vocês? Vocês acham que isso é mais positivo ou é mais negativo? Vocês veem pontos negativos nisso também ou é só coisa positiva? Na verdade, assim... Há pontos e pontos. Pontos e pontos. O que acontece? As pessoas acham que a gente soube dessa maturidade de não viver sobre isso. Tipo, nossa, a gente é uma dupla, vamos depender disso. A gente fazia muito vídeo junto e a gente sentou e falou, vamos tentar fazer cada um seu agora um pouco, porque senão vai ficar muito saturado, o pessoal vai associar muito. Porque a gente está aqui, mas são ciclos e ciclos, como eu falei. Sim. A gente está aqui, mas talvez amanhã vai acontecer alguma coisa. Então, assim, as pessoas, a gente tem uma amizade, eu vejo quase todo dia, ele também, depois do Poca, mais ainda. Mas a gente tem um pouco daquela do, eu sou o influenciador, tenho o meu conteúdo, ele tem o dele. Então a gente vai tentar cada um fazer o seu e se associar de que forma? No podcast, no Poca, criar, vai nas festas juntos, a gente tem um conteúdo parecido, fazer um vídeo ou outro. Então, eu vejo, dessa forma que a gente está vivendo hoje, é positivo. Se a gente, que a gente teve até uma rixa aí, uma vez, porque assim, a gente realmente foi o lado negativo disso. A gente teve um período do ano passado, de outubro, a gente ficou sem se falar. Por quê? A gente estava muito junto, criando muita coisa, acabou que teve uma comunicação, teve falta de comunicação entre os dois, e a gente ficou sem se falar. Então, o que a gente sentou, vamos ser sinceros um pro outro, quando você achar ruim uma coisa, você me fala. Quando ela me conhece, sabe que eu sou bem sincero, quando eu acho ruim eu falo. Mas assim, cada um cria seu conteúdo, a gente mantém a amizade fora disso. Porque senão vai acabar acontecendo o que aconteceu com alguns influenciadores, o jogo de interesse. Sim. Então ele, agora mesmo tem um vídeo meu que bateu quase 1 milhão de visualizações. Ele comemorou e tal, mas por quê? Porque quando ele também tem um resultado positivo, eu também comemoro. Então isso foi bom, cada um faz o seu e nas partes boas. Preparar com o primeiro milhão, a gente fica na expectativa. Para bater o primeiro milhão no Instagram, porque no TikTok já bateu. Já bateu, então... Mas o Instagram... E é o seguinte, tipo, juntou ali, na questão do Poca, isso agrega muito. Porque são dois tem públicos, e o alcance de conjunto para divulgar o Poca, para produzir o Poca, isso é muito bom, ponto positivo justamente nisso aí. O Poca, que eu falo, através do bordão lá, o Poca, através de Arthur, a gente já alavancou a festa da O Que Dá hoje em dia, por conta dessa divulgação, o pessoal associa bastante a gente em festas. Os meninos em festas, os meninos rebentam em festa. E aí, a festa dos meninos vai ser boa. Então o pessoal já associa isso aí também. Sim. Essa junção. Sim. Dá para perceber, né? Então, eu acho que a sinceridade é o mais importante. Sim, isso, tem que ter a comunicação. Por mais comunicação aberta e direta, né? Direto. Eu mesmo falo que ele, falar que tá incomodando. Você não vai gostar, mas eu falo. Hoje mesmo eu falei, você tá folgado demais. Ele não gostou no momento, mas assim, eu falo porque é uma evolução, como eu falei das roupas, falei pra ele mesmo, bora mudar isso aí. Tudo. Mas é conceito. É desde roupa, até pegar mulher. Até mulher, sentimento, a tudo. A modo de se falar, uma pessoa que, vamos supor, eu levo Arthur como um conselheiro mesmo. Sim. Sempre quando eu vou fazer qualquer coisa do tipo que tem um pouco a mais de responsabilidade, eu sempre pergunto a Arthur, porque a mentalidade dele é muito mais formada do que a minha. E aí ele enxerga um lado que eu não enxergo. Sempre ele enxerga um lado que eu não enxergo. E ele puxa a orelha nisso. Puxa a orelha demais. Então, tipo assim, às vezes eu cometo algum erro ali, ou então eu pergunto para evitar que eu erre. Arthur, isso aqui aí. O que você acha sobre isso? Sempre, não tem vergonha disso. E é bom isso. Eu acho bom, porque assim, se você fosse orgulhoso, ele quebrava a cara algumas vezes e ele às vezes, perguntando, evita que ele quebra a cara. Eu, uma pessoa que eu não vou sair falando pra ninguém sobre. Então assim, é um andando com o outro. E eu não tenho vergonha disso, é uma ajuda, tipo assim, ajuda de certa forma. Peço conselho mesmo, pergunto se eu tô errado nisso. Então,
E não se envergonhe disso, nunca. Eu quero sempre, tipo assim, se eu tô com uma dúvida de alguma coisa, vou lá perguntar mesmo. Sim. E acho que isso é super importante nos dias de hoje, que todo mundo está orgulhoso, no mundo de hoje todo mundo está orgulhoso, não fala sobre sentimento, não pede ajuda, não sabe pedir ajuda em nada. Eu mesmo pergunto, gosto de saber o posicionamento do outro. Sim, sim. Ó, falamos sobre a vida pessoal de vocês, falamos sobre a carreira, falamos sobre tretas, né? Falamos sobre Eu fiquei sabendo comida. até que tem pessoas aí que já tá latindo no Instagram. Ah, já vai, latindo já. Chega rápido, né? Uou, tá Tá pensando? aqui, ó. Tem pessoa latindo no Instagram, mas a gente nem escuta. Vai lá. Falando sobre tudo um pouco. Vamos falar agora sobre o que a galera quer saber de verdade. Bora pro Poca? Bora pro Poca. Bora pro Poca. Esse evento está muito aguardado há bastante tempo, a galera está cobrando aqui na nossa cidade e eu acho que vai ser expandido, vamos lá na região. Mas antes de falar sobre o Poca, a gente tem um ditado aqui. Normalmente as palavras, elas dão exemplo, mas as imagens, o que acontece na vida real é o que arrasta as pessoas. Concordam? Com certeza. Então, vamos ver se o Poca é tudo isso que a galera fala? Bora ver Vamos como é que é o Poca. Solta aí, diretor. Eu só queria desejar boa sorte, fingir que eu sou forte, mas meu ponto fraco é desejar você. Você me dá dor, coração se fode, o tanto que eu choro só falta chover. Eu acho que Esse é dá o pra Poca. perceber porque que o Poca é diferenciado, né? Esse é o Poca, gente. Eu tô falando com vocês, dia 14. Não, mas assim, falando sério, né, tirando a brincadeira e tal, eu acho que vocês criaram um conceito diferente. Sim, Né? sim. As festas aqui na cidade estavam muito voltadas à questão de ter um artista cantando. Vocês criaram um conceito diferente. Gostei. Na verdade, assim, iniciando aquela coisa do Poca, foi uma coisa que eu sempre usei o nome Poca, porque assim, a região, o Jordânia mesmo também já falaram, Bandeira, que é a minha cidade, sempre foi falado assim, ó, tem um Poca ali. Hoje é até estranho falar nesse sentido, porque já ficou tão falado Poca, mas assim, tem um Poca, bora ali no Poca e tal. Era o que era um Poca? Era uma revoada louca, no escuro que ninguém enxergava ninguém, um som piscando, tocando e pronto. E bebendo Campari e aquele bicho redondo, como é o nome? Corote. Corote. Já foi daí que surgiu o nome pro evento? Tipo assim, eu não frequentava, eu era uma pessoa que odiava festa, não gostava, não ia, beleza. E aí, quando eu comecei a tornar influenciador e comecei nas festas, eu pensei, gente, eu vou ter que colocar um nome, porque senão eu vou ficar igual todo mundo. Vai ter rolê, vai ter um after e tal, vou criar um nome. Aí eu soltei Poca. Só que não era só o Poca, era o Bora pro Poca. Então, quando tinha uma festa, gente, ó, festa em Salto da Divisa, tal e tal, então bora pro Poca e tal. Pegou. E aí eu fui indo em festa, indo, que aí um dia eu falei assim, ó, eu tô pensando em fazer uma festa e tal, tô indo em festa. Aí numa rodoviária, tava eu e Anderson, a gente quase 5 horas na rodoviária esperando. O Anderson comentou comigo que queria fazer uma festa mais voltada ao universitário. Ele tinha vontade de fazer, o pessoal tava falando com ele de fazer. Eu falei assim, mas eu tenho vontade de fazer uma festa e tal. Só que tem nos grandes centros, né? Isso. Só que assim, eu não vou abdicar do nome Poca. Infelizmente, eu não vou porque eu sou assim, me conhece, eu sou sonho, né? de infância. Vai ser Mas Poca. se falou, tô falando. Então assim, você quer? Vamos fazer? Bora. Tá. Só que a gente conversou isso e ninguém Teve a coragem. teve a coragem, porque festa é um gasto e tal. Beleza. Aí a Irã, que é o DJ, amigo nosso agora e tal, de Valadares, falou assim, ó, vamos fazer esse negócio? Eu Vou entro, fazer acontecer e eu vou ajudar vocês no palco, porque ele faz trabalho com palco, monta palco, etc. Beleza. E aí a gente fez 3 pessoas, entendeu? E a gente falou assim, ó, nós não é porque o Poca, o nome é meu, que nós vamos pensar em Arthur é dono de nada. Não. Nós vamos fazer o seguinte,
vai ser o Poca. Somos 3 pessoas, óbvio que todo mundo sabe. Vai falar Poca, vai pensar em mim, porque sempre a palavra Poca Sai muito com sua sai boca, muito né? pouco, sempre foi assim. Mas se o nome não fosse Poca, não seria. Não seria assim, porque assim, o Poca já tinha um Pegou. Então o Poca já tinha identidade, as coisas acontecem assim. E esse bora pro Poca é tão engraçado, porque hoje o povo fala bora aqui na região, que o povo fala pro Poca. Então assim, foi uma coisa que aconteceu natural, que eu falava sem pretensão nenhuma, e saiu, e pegou. Aí começamos a fazer, fizemos a primeira edição em Almenara. A Almenara foi assim, a gente não sabia como é que funcionava nada, não sabia nada. Só que pela primeira festa... Você só aproveitava as festas? Só aproveitava. Não sabia o que era fazer. Entendeu? E aí, tipo assim, vamos fazer? Organizamos uma festa linda e tal, compramos isso aqui e fizemos. O único erro de uma festa, pela primeira vez, de produtor que nunca tinha feito nada, foi o quê? Fila grande no bar. Foi a falta de 2 cachemóveis só. 2 cachemóveis. O que a gente vai fazer? Vamos mudar no próximo. Um mês depois, muita gente, empresários grandes, falou assim, velho, como é que você vai fazer uma festa um mês depois de uma festa? Em Almenara, cidade pequena e tal. Então, o povo não vai. Peraí que o povo vai. Vamos fazer o Poca de férias. Dezembro, era janeiro. O mais engraçado é que acabou, passou 2 dias, a gente anunciou. Foi logo essa sequência. 2 dias. Só soltamos umas fotos, 2 dias soltando. Tá. Toma a festa. Essa festa, Poca de férias, ia ser agora, semana que era de 14. Mas passaram a informação de que em Almenara teria festa dia 14. Não sei se foi para tirar a festa nossa, pelo sucesso da primeira, ou não sei o que foi. Acabou que entendeu? não teve. Acabou que não teve, não tem nada lá nesse mês, nessa data, e a gente fez dia 3 de dezembro. Todo mundo lembra que dezembro foi chuva na região toda. Começo de dezembro. E aí, no mesmo dia, deu uma chuva em Almenara que eu estava dentro do carro e na porta do carro a água estava entrando. De tanta água que foi, alagou tudo. Eu falei, meu Deus. Ficou preso na rua e o local da festa estava com água quase no joelho. E outra, o espaço não é igual aqui para a exposição, toda asfaltada, calçada, não. O espaço, ele simplesmente é de terra. Então, os carros atolando. Tivemos que fazer outro trajeto. Beleza. Chuva, e o povo, não vai dar pra ir não sei o que. Falei, eu estressei em casa, eu doido lá em casa, eu não queria nem ver ninguém. Falei, se vocês vão resolver as coisas, eu vou ficar aqui em casa de boa. E pegou a chuva, tipo, de 5 horas da tarde, você foi parar lá com as 8h30 da noite. Perto da festa, abriu o portão 9 horas. Beleza, essa é a segunda edição. Gente, eu vou falar com vocês, nós colocamos, por incrível que pareça, numa chuva daquela, mais pessoas do que a primeira edição. Fizemos uma loucura, colocamos mais de 1.800 pessoas na festa, num espaço que cabe 2.000, então a casa cheia. 6 caixas móveis, porque a gente corrigiu o erro passado e colocamos mais 2. Não teve fila nenhuma. Eu conversei com a caixa móvel que estava lá assim, parada. Falou, Arthur, tá tão distribuído que eu tô aqui, tranquila. Então a gente foi melhorando. Passou 2 dias, a gente falou assim, vamos pegar dia 14. Que foi quando a gente lançou a homenagem dia 14. Aí o empresário me ligou e falou assim, Arthur, tem uma festa nessa data, que é sábado agora. Não existia essa festa. Eu acho. Se é proposital ou não, falou que ia ter, não sabemos. Mas assim... foi aquela história do truco, né? Tipo, eu tenho a carta ou não tenho a carta? Então eu tenho a festa ou não tenho a festa? Janeiro e Almenara tem 4 festas, mas, como eu falo, Deus é muito bom na vida da gente. Talvez foi por conta disso. Porque se eu jogo uma festa numa cidade que no mês tem todo final de semana uma festa, pode prejudicar a minha investimento pessoal, dinheiro, ingresso. Então eu falei, ok, vou jogar em Jequitinhonha. E muita gente não pensa a fazer isso, né? A fazer festa. Mas por que Jequitinhonha? Jequitinhonha foi porque o pessoal daqui abraçou muito Poca. O pessoal daqui desceu no segundo Poca na chuva, molhando 2 vans lotadas. E 2 vans, assim, a van cabe 15, não sei, é até errado falar isso, mas a van cabe 15 e tinha 25 né? pessoas na van. Então assim, a gente jogou... Tem os vídeos. Então a gente jogou pra Jequitinhonha, vamos fazer. A gente sabia do repertório daqui de o quê? Aqui tem pessoas que gostam de festa, mas que por algumas festas aqui não ter dado certo ou ter alguns problemas, o pessoal ficou meio ansioso. Então nós vamos fazer, antes vamos fazer o Poca futurístico, que já vai entrar naquela pauta de será que vai dar certo em Jequitinhonha? Porque é outra cidade, não sei se vai dar certo. Mas até agora os ingressos estão bem vendidos. Só que a gente quer fazer aqui porque o pessoal abraçou e é um pessoal que gosta de festa. E que merece uma festa. É tradição, né? Isso, então assim, qualidade. Basicamente, eu acho que o Poca, ele aqui em Jequitinhonha vai dar bom porque o povo vai ver uma festa diferente. Entendeu? É uma festa, o Poca não é qualquer festa, não é tipo, colocou o DJ. Uma dúvida.
sobre essa questão da festa? Em relação aos temas que são escolhidos a cada edição. Vai ter um nome diferente, como é né? selecionar, como é pensar. Na verdade, assim... Porque é futurístico, né? Sim, Agora. como eu trabalho na publicidade POCA, a loucura vem na minha cabeça, aí eu jogo lá no grupo, aí vamos aprovar. Aí o primeiro POCA não tinha como ser POCA de alguma coisa, porque era o POCA. Era estreia. de tudo. Então foi o piloto. POCA, isso. O segundo POCA, em dezembro, mesmo que não era férias, mas POCA de férias. Pontapé das férias. POCA de férias, para pegar um tema mais verão, mesmo que foi na chuva, um público mais jovem também e tal, beleza. E agora o POCA futurístico, por quê? Porque a gente trabalha com muita luz. Então esse POCA futurístico vai ser puxado mais para luz, para iluminação, para... enfim, mais uma coisa futurística mesmo, sabe? De LED, não é uma tecnologia, não é uma festa neon, mas é uma festa que vai dar uma puxada de LED que pega um pouco da tecnologia. Por isso futurístico. Então assim... E é carente que a região, é carente, coisa eletrônica, isso, né? Exatamente. Com aqueles laser, LED e tal, não tem muito. Não tem. Então assim, a gente quer fazer uma coisa diferente, uma iluminação bem massa e tal, vai ficar muito legal. Os temas são escolhidos como? Dá na louca. Vem na cabeça uma coisa, eu vejo lá um tênis, daqui a pouco a gente solta POCA de couro, sei lá. Entendeu? Então, tipo, o POCA é muito da cabeça. A gente solta promoção não entende nada. Não entende nada. Tipo, a gente solta promoção de R$50. Beleza, então vai ser 3 ingressos e um copo por R$50. Cada ingresso vai valer 10 conto e o copo 10 conto, 40, 15 conto, 50, enfim. Preço parado. Porque a gente visa também a necessidade do povo. Sim. E nossa festa é bebida paga. Então a gente tem que saber que o povo vai gastar lá dentro. Então não tem como colocar uma festa cara de R$100 e o povo tem que vai beber nada. Então assim, a festa mais barata, mais em conta, a gente tem um lote muito conhecido aqui agora, que muitas pessoas já querem copiar, que é o lote no escuro. Nunca teve aqui, esse nome lote no escuro. Quando a gente soltou, o povo até perguntou. É tão escondido que o povo perguntou assim, esse lote a gente fica no escuro? Eu te juro, te mostro o áudio, quando uma pessoa perguntou se eles ficavam numa área escura. Eu falei, não, gente, o lote no escuro é porque é um lote que a gente solta de madrugada, meia-noite, e é um lote rápido, que quase ninguém vê. Então assim, é um lote que a gente vende 100 ingressos em 1 hora e 20 minutos, o último bloco foi 30 minutos. É legal, é tipo as empresas aéreas que se compram as passagens mais baratas de madrugada, né? Então a gente solta isso pra quê? Fidelidade, né? Fidelidade de acompanhar as redes. Então assim, e a gente faz aí, a gente tem lotes fixos. O lote no escuro, depois o lote relâmpago, que é ingresso e copo, e depois os lotes normais, primeiro, segundo e terceiro. E alguns promocionais que sempre tem. Aí o pessoal fala, mas é injusto, tipo, você solta um de 50, depois lá na frente você faz um de 50 com 3 ingressos. Só que assim, a gente trabalha dessa forma. É o nosso estilo, a gente não vai mudar. Quem não quiser comprar nos primeiros, então deixa para comprar no segundo, só que vai arriscar, porque tem POCA que tem promoção, igual aqui teve muita, mas a Almenara não teve. E tipo, porque não tá vendendo ingresso. Não é, a gente vende antecipado mais de 1000 ingressos e a gente coloca promoção do mesmo jeito. Porque vocês têm uma noção melhor do que vai ser a festa, ser pode investir na festa, né? Isso é marketing. Entendeu? Então assim, para privilegiar também Jequitinhonha, essa é a festa. Em Jequitinhonha, com a maior quantidade de DJs, são 5, com o maior tempo de festa, por mais que pareça que não, mas vai ser. Com o maior palco, a maior estrutura, vai ser aqui, entendeu? E tipo assim, a gente pegou referência, a gente pegou Teuzinho, que é o maior aqui, um dos maiores, Mike Mix, que tá em tudo, Tapinheiro de Valadares, entendeu? Pegamos Guache de Araçuaí, pegamos Airane de Valadares. São 6 DJs. Então é uma festa louca, que a galera vai gostar muito, e a gente espera também que tenha disciplina todo mundo, a gente sempre pede isso. Porque tem uma coisa diferente do POCA. O POCA nunca teve briga. Em nenhum dos dois. Não, eu achei muito legal isso. Eu acho que é muito importante a gente comentar. Sim. Porque eu vi um vídeo seu, não sei se foi seu de antes, agora não estou lembrado, mas de vocês lá nas redes sociais indicando, aconselhando as pessoas a irem para se divertir, para não brigar e tal. Isso é muito legal. Não, o POCA, as 2 edições não teve briga. Nada para a gente preza segurança. Tanto que aqui já é 25 segurança aqui, numa festa de 1000 a 2000 pessoas. É muita segurança justamente por isso. A gente não teve nenhum tipo de briga, nem nada, nem confusão, nem nada, nenhum dos 2 POCAs. E o terceiro aqui também a gente espera isso porque é até feio pra cidade. Porque tipo, Almenara duas edições, quase 2000 pessoas, não teve nada. Aí chega aqui e tem uma briga, então ninguém vai querer mais vir de festa de Jequitinhonha. E fora que, se tem uma briga, 2h30 da manhã, e essa briga for grande o seguinte, aí cada festa, entendeu? A gente mesmo acaba. Assim, não dá. Aí o POCA foi essa loucura, e uma loucura que eu não falei com vocês, que foi a intensidade que o POCA transformou.
foi assim, criar um poker e tá na boca de todo mundo. Eu te mostrei o print aqui agora nos bastidores, mostrei o print pra ele, que foi o seguinte, o pessoal perguntando, e o after depois do poker? Onde é que vai ser o poker? Tem 3 semanas que eu só tô ouvindo falar sobre isso. Ué, então assim, tem uma mulher no grupo aqui, o pessoal dos ingressos mandou, a mulher falou assim, gente, que negócio desse, só poca, você não trabalha mais, não é só ingresso. Então, isso é bom, porque a festa tá falada, e festa boa é festa falada. Então, quem tá assistindo aí, nessa quinta-feira gostosa, compra seu ingresso, tá nos... Assim, se você achar ainda, né, compra seu ingresso, porque vai ser uma festa que você vai falar assim, pô, essa foi a boa mesmo de Jequitinhonha. Lembrando que é a maior estrutura de todas as edições, todas as edições. Mas vai ser uma festa boa e vocês vão lá, né? Ela vai, eu sei. Olha, agora... vamos ver se o seu namorado ali vai levar a senhorita, né? O senhorito já leva a esposa e tá. Você beber, encher a cara, é curtir a vibe. Entendeu? Vai dar certo. E deixa eu perguntar, a gente falou aqui sobre o projeto atual. Sim. E tá faltando falar a exclusiva, né? Nós estamos aqui, nós somos senhores exclusivas, né? Falamos algumas exclusivas aqui hoje. Tudo em primeira mão aqui, viu? E isso, tá faltando a principal. É aquela questão, tem gente que vai na festa sábado, mas que já tá esperando a próxima. Como a gente já tá fazendo a próxima. Já tá organizando tudo a Isso, próxima. e vocês não anunciaram ainda. Então, em primeira mão aqui, para os inscritos, para os seguidores do Efeito do Stop Podcast, né? E quem está nos assistindo aí em outros estados, né? Em outros países, a galera vai anunciar em primeira mão qual é o próximo projeto do Eu falo o mês, você fala a data? Você fala o mês? O mês. Fevereiro. 11 de fevereiro. Nossa, tá bonitinho. Em Almenara. Almenara, o Poca Folia. É um poca de carnaval. Com abadá. Com abadá, copo, ingresso, uma pulseira personalizada e muita coisa louca. Mas é um poca diferente. E é um carnaval diferente. Porque não é carnaval com banda. É carnaval com DJ. Só que é DJ da folia. Vocês vão descobrir lá. É o poca. Então, tipo assim... Ela falou que tá muito em cima. É o poca. É o poca. Então, assim, 11 de fevereiro, né? É o poca folia. A gente já tá fazendo abadá, porque senão não dá nem tempo. Vai ser como um pré-carnaval. Mas vai começar mais cedo, então vai ser um negócio que vai ser da tarde até a noite, até madrugar. Vai ser um festivalzão no carnaval, só que não vai ser banda. Vai ser banda de axé? Não. É DJ, só que é DJ com aquela pegada de carnaval. Então vamos ver o que vai transformar um funk misturado com o Olodum, o Ivete Sangalo, né? É bagaceira. Então dia 11 de fevereiro vocês estão convidados já para aparecer lá. Com certeza. Sempre de primeira vez. E tentar cobrir o evento, sim, né? Com certeza. Para levar cada vez mais. Na hora, é só gritar, bora. E assim, eu acho que é interessante porque Almenara não é uma cidade que tem tradição de carnaval, como Jequitinhonha tem. Então é uma forma de fomentar o carnaval. E o carnaval de Jequitinhonha, igual o Jequitinhonha, desculpa, Almenara teve muito micareta, só que assim, diminuiu muito. Vai ter até agora o de rua, o carnaval de rua. Só que no caso a nossa é antes do carnaval de rua, porque pra dar uma melhorada, né? Sim. Vai dar certo. Gente, assim, eu tô assim muito feliz com a nossa conversa, com o nosso bate-papo. Eu acho que a estreia de Vivian foi em alto nível, né? Foi em alto nível, assim, foi um bate-papo leve, divertido. Vocês expondo, né, a vida de vocês, mas com orgulho. Sim, a gente falando sobre coisas engraçadas, coisas sérias também. Que é necessário, né? Trabalho, tudo que as pessoas que estão nos assistindo querem ver, né? Um pouco de tudo. Ninguém quer ver uma pessoa só falando de coisa intelectual, só falando de coisa, outra vez só de besteira. Né? É um misto de tudo que faz o equilíbrio do Efeito do Stop Podcast. Né? Quando vocês falaram assim, você pediu desculpa pelo palavrão, né? Nós somos território livre, a gente a favor. A gente solta, às vezes nem vê, a gente solta. Isso, assim, a gente chegou a um ponto que a gente é livre o suficiente para as pessoas gostarem do que a gente quer demonstrar para elas, né? Você falou do palavrão, me lembrou de uma coisa interessante. Um dos episódios que a gente teve, um dos primeiros episódios, a gente sempre faz temáticos, né? Os drinks aqui não é à toa, os drinks é para celebrar o Poca mesmo, né? Não é à toa. O drink vai pensar, a pizza foi surpresa, o drink vai pensar, né? Mas assim, num dos episódios, a gente levou pessoas inteligentes, intelectuais e tal, e colocou o vinho na mesa, né? Um vinho para as pessoas tomarem vinho e tal. Houve um pouquinho de hater reclamando do bendito vinho que estava na mesa. Então, quando o pessoal reclama do vinho, aí a gente traz os drinks. Aí você reclama do drink, só continuar. Exatamente. Né? Todo mundo que estava feliz para celebrar a vida, né? Nós vimos. Assim, eu sou muito fã, não é à toa que vocês estão aqui. Sou fã do trabalho de vocês, mas sou fã
de empreendedorismo de vocês, da vontade de celebrar as coisas. Sim. Né? A gente tá vindo de uma pandemia aí e as pessoas estão na hora de celebrar as coisas, de querer viver mais e aproveitar com as pessoas. Né? E é uma forma de ajudar nesse processo. Né? Então, assim, estou muito feliz, queria ficar aqui mais 2 horas com vocês. Né? Acho que vocês gostaram, pela cara de vocês, acho que vocês gostaram. Mas acho que está em casa, gostou muito também. Né? Até para conhecer um pouquinho mais de vocês, ver o vídeo lá do cara e tal, ver, acho engraçado, mas não conhece a história. Né? Mas infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Tem que acabar. E nem dura pouco. Né? Dura Mas pouco, não antes do nosso último desafio. Gostaram do desafio aí? Perfeito. O drink é muito bom, gente. Vocês que não conhecem, viu? Copão tá na mão. Só lembra da música. De copão na mão. Vai sair uma música aí. Conseguiram? Vão passar o desafio? Será? Vamos ver. Vocês vão ter que postar no Instagram o último copo vazio também. Tem que botar uma Aqui? Tá bom? Beleza, tranquilo. Vamos postar. Mas aí vai ter o último desafio antes de a gente acabar. Bem rápido, tranquilo. Bater na lata pra gente mostrar um pouquinho se vocês são sincronizados, se vocês são uma dupla dinâmica de verdade ou não. Tá bom? Aí tá. Pra celebrar isso aí, eu vou pedir, assim, eu acho que vocês, né, já convivem com universitários e tudo mais, sabem que todo mundo que é universitário, no primeiro dia de aula tem o quê? Tem um trotezinho, né? Tem um trotezinho. Nós temos uma caloura aqui hoje, não é isso? Uma senhorita que está estreando, que está aí, né, sendo conhecida pelas pessoas que não assistiam. A pergunta dela hoje, ela começou jogando polêmica no ar. Isso, começou bem, né? Bem demais. Como apresentadora do Efeito do Podcast. Eu falo a verdade, há muito tempo não tenho pergunta tão polêmica. Eu acho que já tá rendendo, gente. Vai. 12:30, já tá rendendo. Rendendo demais o Instagram isso aqui. E eu observei até isso. O povo, você falou o horário, tem gente que acha que é coisa simples. 12:30. Né? Tá aqui no horário que dá pra gravar. E vamos. Então tem um trote pra nossa calor aqui pela estrear de verdade em alto estilo. Já que a gente falou sobre o Poca, pra gente comprar essa ideia mesmo e ser parceiro, que é o que eu pretendo ser com vocês, a gente ser parceiro a partir de agora, né? Tá junto aí, mandar um abraço, por falar em parceria, mandar um abraço pra nossa amiga Monique Tupi, lá de Almenara, que de convidada passou a ser uma grande parceira do Efeito de Soft Podcast, né? E é o que a gente quer com vocês também. Pra celebrar essa amizade, né, essa parceria, vamos trazer pra ela aqui uma blusa do Poca, né? Para ela poder usar na hora do desafio. Aí, vamos lá, produção, vamos pegar a blusa pra gente. O desafio é bem simples. Sim. Nós vamos ver se vocês se conhecem e se vocês são sincronizados. Isso, ela vai representar o Poca, né? Pode só colocar por cima aí pra gente, senhorita. Isso, para ser a caloura do Efeito Podcast, né? E celebrar aí. Nós vamos fazer algumas perguntas sobre quem é mais em alguma coisa. Sim. Né? E aí vocês vão, se vocês acharem que cada um de vocês é o mais naquele assunto, vai mostrar pra si. Se achar que é o outro, aí vai denunciar o amigo. Tá bom? Estão prontos? Ela faz pergunta tudo, né? Eu, é claro. Vamos dividir. Quer começar, Vivian? Pode começar. Pode começar? Vamos lá. Jogo rápido, viu? Tá. Vamos lá. Quem é o mais pegador? Não quero entregar as polêmicas, né? Os casinhos aí. Quer falar alguma? Quem é o mais polêmico? Quem é o mais empreendedor? Também acho que sou eu. Não, peraí. Cada um tem um pensamento. Eu só vou achar que sou eu porque ele tá ainda, ele não quis soltar aqui a empresa dele, a minha já tá rolando, então eu vou falar que sou eu. Mas estamos aí, na bagaceira. Quem é o mais engraçado? Eu acho que Anderson. Quem canta primeiro assim numa festa? Já. Eu canso. Sabe por que eu canso? Porque eu tomo ranço rápido, entendeu? Então se eu ver que tá ruim. Mas se bem que antes, ultimamente, também deu uma. Desanimado. Mas assim, viu? Não vou falar por que não. Quem é o mais galã? Acho que sou eu. Quem é o mais divertido? Sabe por que essa época é difícil? Porque engraçado, divertido, eu gosto de fazer. Mas é porque a gente fica divertido quando a gente tá aqui. Então, a gente junto tem um momento divertido porque a gente fica trolando o outro.
mas eu vou colocar eu sozinho. Pronto. Tipo assim, porque essa diversão que a gente fala é mais quando os dois tá juntos. Separado não dá de nada. Dá nada. Dá nada. Se vocês têm uma empresa juntos, Uhum. quem é o mais gastador? É isso aí. Eu sou. E que Anderson é mais é- organizado. Não, antes não é organizado. Antes é bagunceiro e gastador, ele é pão duro. que Ele sabe um pacote da Vivo, gente. Tem um mês sem pagar e fica pedindo 4G da gente. Paga não. Esse dia aquela mala ficou muito tempo só com Aí, 3 Tá rodas. aqui. A malinha de 2 rodas eu não Isso vou aqui é comprar, assim, não. ó. É as duas mãos ainda, assim, ó. Mão de vaca mesmo, real. Eu sou consumista demais. Gente, então assim, só tenho a agradecer, né? Estou muito feliz. Nós voltamos em alto estilo com a nova temporada Sim, do sim. Efeito Stock Podcast. Falar pra galera de casa que tem muitas novidades vindo aí. Fora os sorteios, né? Gravações fora. A gente viajou um pouquinho esses últimos dias aí, gravando um pouquinho fora, né? Uhum. Pra que a gente conhecer pessoas diferentes e as suas ideias. Então, é isso. Agradecer a Vivian, né? Eu que agradeço. Gostou, Vivian? Da Amei. estreia? Espero que você esteja com a gente nos próximos aí também. Com certeza. Isso. Agradecer a disponibilidade Poxa, primeiro. na né? hora, velho. A gente sabe que vocês são muito ocupados, principalmente de semana, e Sim, tiveram sim. essa parceria, essa vontade de estar aqui com a gente. Isso a gente não tem preço, né? E mostrar pra galera do Efeito Stock que o Efeito Stock é isso. É diversão, é comprometimento, é trabalho Trabalho, muito trabalho. e muito humor. Não é isso? Eu falo. Vai dizer. Eu agradeço muito a oportunidade que a gente está falando. Hoje a gente veio participar realmente de um podcast de verdade, onde que a gente pode estar mostrando projetos, a gente pode estar mostrando, contando um pouco mais da realidade da gente, da história da gente. Então a gente sente muito, a gente fica grato demais por estar aqui, fazendo parte da história do Woodstock. É isso. Não, realmente agradecer muito o convite. A gente está tentando, tem dias. Isso, já tem um tempo desde já. ano passado, tentando, mas a gente achou um dia bacana. E eu acho que hoje era o dia mesmo, não adianta a gente tentar outros dias que era para ser hoje. Como o Anderson falou, hoje a gente participou de um podcast que a gente conseguiu contar as nossas histórias sem ter medo de julgamento e sem ter medo também das pessoas jogar isso como um lado de fofoca. Acho que o podcast é esse aqui que a gente fez, isso tem um crescimento muito grande. Principalmente eu como visão de uma pessoa que produz conteúdo, eu acho que assim, vocês vão ter um crescimento muito grande ainda, tá? O podcast é maravilhoso, o que precisar nessa área de internet mesmo, pode contar comigo, com o Anderson, eu sei que sim. E é isso, e pra quem, com certeza, deve estar na internet aí, falando agora latino aí sobre o podcast, né? Nós estamos no podcast de verdade, não tem jeito, então atura ou então você surta e aproveita mais. Deixa eu fazer um negócio aqui, sorteando mais um ingresso só. Tá, vai. Era 4, eu vou sortear mais um. Agora aqui no final, colocar o Poca no Woodstock. Pronto. No comentário aí, ó. No comentário. Para os guerreiros que ficaram até o final assistindo, Isso, né? isso. O episódio até Só o comentar final. aí, o Poca aqui já era. Foca no O Woodstock. primeiro que nesse momento agora do episódio estiver comentando, né? Poca no Woodstock. Hashtag Poca no Woodstock Isso, já foi. vai ganhar mais um ingresso dessa festa sensacional. Só não vai lá a produção, quem é? Pelo amor de Deus, eu tô decorando o nome, todo mundo tá aqui. Olha. A pesquisa é pra printar, assim, pra comprovar depois, pra poder entrar em contato e tal, porque Isso. lá na hora fica... Isso, tipo assim, quem comentar também mostra que você foi a primeira pessoa, tira o print que a gente vai conferir. E manda na DM pra gente poder verificar depois. Beleza, manda na DM e a gente verifica, tá? A primeira pessoa colocar Poca no Woodstock e Já fechou. foi. Hashtag Poca no Woodstock. Então, recapitulando, foram os erros de continuação e agora o Poca no Woodstock. Isso, então erro de continuação para quem acertou as 4 primeiras pessoas e o... Esperamos que existam 4 pessoas inteligentes que perceberam que deu errado nessa mesa aqui, ou que foi diferente. e agora a hashtag, então são 5 cortesias para o Poca dia 14. Sábado, hoje é quinta, né? Que tá postando esse Isso. vídeo. E agora é quinta também, meia-noite e 19. Isso, exatamente. Quem vê close, não vê vê corre. corre. Não é isso? Nos vemos ao longo dessa temporada com o Efeito Stock Podcast. Valeu! Até mais.